Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aqui hoje com a presença de um ilustre convidado, Leonardo Valadão, um grande amigo, colega do ensino médio. Estudou na USP comigo. A gente não entrou no mesmo ano, não, né? Você entrou um ano depois. Ele entrou um ano depois que eu fui mais incompetente. Ele passou de primeira e eu passei de segunda. Entrou um ano depois, formado em física. Então temos um físico, um expert, para a gente conversar hoje. Muito interessado também pelos temas, porque desde sempre a gente vem discutindo isso, né? Desde 2014, 2015, estamos aí. 10 anos, pra você ver como nós estamos velhos. 10 anos? 10 anos falando merda. Enchendo o saco das pessoas, né? Isso aí. Pois é. Então, hoje presença mais que ilustre. Então, fala um pouco você, Léo, seu nome completo, sua idade, o que você precisou na universidade, seus hobbies, o que você quiser, fica à vontade. Beleza, então estamos aí, sou o Léo, aqui irônico, dois Léos aqui no vai se diferenciar pelo sobrenome. Pois é. O Valadão e o Mendonça. É isso. Assim. Então, bom, a gente se conheceu lá para 2014, 2015, né, ensino médio. Sou, então, especialista em discutir geopolítica com você, então, porque tá 10 anos aí fazendo isso. Fiz física, fiquei ali na USP alguns anos, saí da USP. Tem física? Quantos anos? 4 aninhos. Então, a gente temos um gênio, não, calma. Isaac Newton, que se formou em 4 anos na física. Galera, realmente. Mas, assim... É o curso maior, é casal da USP. O segundo maior. Só perde para o quê? Matemática. E aí, o que eu fiz, né? Eu saí da física, fui trabalhar com ciência de dados, né? Acabei não fazendo nada com física até então. Mas aí, depois, esse mundo de dados acabou me levando para inteligência artificial, esse tipo de coisa. E aí, eu voltei para a universidade para fazer mestrado, dessa vez, juntando um pouco de física e inteligência artificial, é o que eu estudo hoje, e aonde? Na matemática, né? Então, hoje eu faço mestrado em matemática, passei por 5 anos, consegui com análise de dados, né? Então, Brasil. Isso daí é feito, né? Caramba! E você fez algumas pesquisas lá na USP, fez? Fiz iniciação, eu fiz duas. Eu fiz 2 iniciações, uma foi em epistemologia da física, né? Então, como saber se a ciência é realmente o melhor caminho para o conhecimento, né? Mas isso, claro, aplicado à física, e principalmente a história da epistemologia, no caso com eletromagnetismo. Você chegou a trabalhar com termodinâmica? Não cheguei, eu foquei mais em eletromagnetismo, né? Então, um pouco da epistemologia do eletromagnetismo. Você não estava trabalhando uma coisa com a primeira Revolução Industrial, até que as foi, na segunda Revolução Industrial, mas mais próximo da segunda, né? Ali século XIX, né? Então, eu estudava, na verdade, o conflito entre físicos e engenheiros ali dentro do eletromagnetismo, em específico na cidade de Bath, na Inglaterra, em 1888, teve ali um conflito, né? Na verdade, era um debate de vários cientistas de várias áreas, e aí começou ali uma rusga, engenheiro falando mal de físico, físico falando mal de engenheiro, uma coisa que acontece até hoje, e aí acabou virando um debate epistemológico, do físico falando, ó, engenheiro liga meia dúzia de fio e acha que entende o que está acontecendo. E o engenheiro falando, eu pelo menos estou fazendo para-raio, estou fazendo rádio não tinha na época, né? Estou fazendo aqui os negócios de telégrafo, estou fazendo o negócio acontecer. Você fica aí no laboratório fazendo continha e não sabe o que está acontecendo. Então, teve ali então eu estudei um pouco disso na faculdade, cheguei a apresentar no Congresso Nacional de Ensino de Física, mas depois acabei focando na análise de dados, ciência de dados, que acabou me levando para inteligência artificial, que é uma palavra que eu não gosto de usar muito, mas é o termo guarda-chuva que as pessoas entendem melhor. Não, a gente já vai começar com essas questões, então. Aproveitei tudo a ver com o tema que a gente discute aqui, né? Com revolução industrial, geopolítica, etc. Então vamos ao tema? Bora. Então hoje é a retrospectiva de 2023. O que aconteceu esse ano? É claro que aqui a gente tentou fazer um roteiro em conjunto, mas é claro que vocês vão. Pode ser que alguém ache que algo ficou de fora, né? Vai ter. Muita coisa ficou de fora. O mundo é grande, muita informação. O que aconteceu lá no sertão, na Paraíba, vai escapar, né? Mas assim, a gente está tentando ver o macro. Assim, o resumo do macro, né? O resumo do macro. Porque 365 dias. E aconteceu muita coisa. Muita coisa.
e todos os cantos do mundo, né? E a gente, lógico, tem que selecionar. Às vezes aconteceu uma coisa muito importante lá na Austrália, mas que não chega tanto aqui, ou se chega, não tem a mesma relevância. Então, a gente dá uma funilada aí também, né? Exatamente. E eu acho que seria legal começar com as questões para 2023, sobre questões que, de alguma forma, até definem um pouco o nosso mundo hoje. Então, esse mundo que a gente vive hoje, quais são os seus elementos fundamentais, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente vem discutindo já há um tempo é a questão da inteligência artificial. Você acabou de dizer que você acha esse termo um pouco estranho. O que você tem a falar sobre a importância da inteligência artificial para o mundo hoje? Acho que é um dos assuntos mais relevantes, porque dentro de tudo que a gente olha para o horizonte, vê que tem uma mudança acontecendo, uma mudança chegando, a inteligência artificial é uma das, se não a mais relevante. Claro que tem vários outros assuntos, por exemplo, tem o aquecimento global, uma coisa que não pode ser menosprezada é que está e vai mudar ainda mais o mundo, né? Só que a inteligência artificial é uma coisa que a gente entende muito pouco, né? De novo, utilizando aqui esse termo guarda-chuva para falar aí dessas tecnologias novas que estão surgindo, que tentam imitar, reproduzir comportamentos ou inteligências humanas e que podem mudar completamente não só a vida em sociedade, o emprego, né, nossa relação com o trabalho e também mudar até a noção que a gente tem de nós mesmos, né? Quando a gente fala de aquecimento global, por exemplo, são mudanças muito significativas no nosso ambiente, portanto, no nosso jeito de viver, e que a gente vai ter que se adaptar, mas que a inteligência artificial tem mais essa questão em relação às outras que a gente tem aí iminentes, de fazer a gente olhar para nós mesmos. Quando a gente vê uma máquina, né, e aí eu posso aqui usar o exemplo do ChatGPT, né? Agora há pouco a gente estava ali fazendo poemas, criando poemas com o ChatGPT. A partir do momento que uma máquina consegue gerar poemas, uma coisa que até então, né, há pouco tempo atrás, era considerado que só pessoas poderiam fazer isso, o que isso diz sobre nós mesmos, né? Então isso gera tanto uma questão mais profunda filosoficamente e que vai acabar afetando emprego, trabalho, relações humanas, né? Hoje a gente olha para as relações humanas, a gente não se relaciona mais como era 10, 20, 30 anos atrás, por causa das tecnologias que surgiram, né? E a partir do momento que eu consigo conversar como se fosse com uma pessoa, né? Com um robô, como que isso vai mudar as relações entre nós, né? Então, tem 1 milhão de coisas que dá para discutir a partir disso. Será que a gente tem uma espécie de afastamento das pessoas, uma espécie de isolamento? Com certeza. Com certeza, vai ter cada vez mais, né? Porque... né? Exato, exatamente. Hoje a gente ainda tem um vale da estranheza, né? De eu perceber, às vezes não é nenhuma coisa que eu consigo racionalizar, mas eu converso e vejo algo aqui tá estranho, algo aqui não tá natural, tá forçado e tal. Agora, nas conversas com os robôs, né? Na interação com os robôs como um todo. Agora, se continuar melhorando cada vez mais, vai chegar uma hora que vai ser completamente indistinguível, né? Eu vou conversar e é bem o filme do Her, né? Você conversa naquele filme, né? O personagem conversa com um robô, né? Que é só uma voz, né? Como se fosse com uma pessoa e já não tem diferença. E qual que é a diferença, né? Então você pode se apaixonar, criar laços, etc. E, de novo, o que isso diz sobre nós mesmos, né? Sim. Então... A gente vai fazer um vídeo para comentar Vamos, a gente vai sobre inteligência artificial. Por exemplo, só isso isso. Que você falou, já entre outras questões, por exemplo, como a inteligência artificial cria um mundo um pouco fictício nesse sentido. Por exemplo, no caso do filme Her, era uma mulher artificial, inteligência artificial, né? E ele se apaixona por ela, mas ele começa a perceber, e isso mostra, por exemplo, na cena em que ele conversa com a ex-mulher dele, que ele está numa espécie de relacionamento em que ele não tem conflitos, e que por isso ele se apaixonou tão intensamente por aquela pessoa. Platonicamente. Platonicamente. Né? Então é perfeito. Exato. Então isso tudo impacta, e acho que a gente já está mais do que impactado por todas essas formas. A gente se relaciona diferente, pensa diferente, faz tudo diferente. São diferentes, nossas relações de trabalho são diferentes, nossas relações com nossa família são diferentes. Que é um grande ponto, porque hoje a gente não pode mais pensar o nosso mundo sem pensar em inteligência artificial. Se a gente tira ela da jogada, a gente corre o risco de fazer uma análise pela metade, né? Exato, porque exato. Ela tá dominando não tudo. dá para falar sobre trabalho hoje sem falar, por exemplo, de aplicativos como Uber, como iFood, que muda completamente nossas relações de trabalho, nossas relações de consumo,
E não dá para falar dessa tecnologia sem aquilo que está por trás, né? Uhum. Não sei se eu chamaria de inteligência artificial, mas como eu disse, esse termo ele é complicado justamente Uhum. porque você não sabe exatamente o que que abrange, o que que não abrange, mas enfim, falando das tecnologias assim digitais como um todo, né? E não dá para falar sem falar sobre essas tecnologias, né? Como que isso afeta Uhum. todas as nossas relações hoje, Uhum. e a gente já tem problemas hoje aí, Sim. né, de trabalho com pessoas que estão aí na rua trabalhando sem ter vínculo empregatício, Uhum. como que a gente vai lidar com Principalmente o esse que a gente chama de mundo, desemprego estrutural. exatamente, e deixa tudo mais fluido, né? A partir do Uhum. momento que você não tem empregador, você não tem uma relação de trabalho, você mal tem um cliente, né? Uhum. Será que o cliente é a empresa que te contratou, né? Contratou entre aspas, né? Que é um Aham. serviço ali sem contrato formal. Será que é a Uhum. pessoa que eu estou indo entregar, no caso do Uhum. iFood, enfim. Então, Isso já favorece uma gera. formalização, né? Exato. E muito mais coisa, assim, que afeta a nossa... todas as nossas relações. Acho que não tem nenhuma área que dá para falar assim, ah, não, isso aqui não vai mudar muita coisa. Não, Uhum. vai. Tudo vai E mudar. a gente chega, por exemplo, na geopolítica, Exato, né? inevitavelmente, né? Inevitavelmente, ela faz parte do mundo. E a gente entra, por exemplo, na questão das guerras híbridas. Por exemplo, Exato. pensar hoje a geopolítica mundial é indispensável você relacionar o modo como. E existem alguns autores, por exemplo, Vladimir Safar, ele é um pensador que é totalmente contrário à ideia de guerra híbrida, porque ele Uhum, pressupõe que intervenções sempre existiram contra a esquerda no mundo, elas continuam existindo de uma forma renovada. Mas eu acho interessante o conceito de guerra híbrida, porque ele chama atenção para esse fato, de que agora você tem uma nova uhum. técnica da Sim, dominação, sim. que é a inteligência artificial, que é a guerra de informação, né? Então, isso é muito importante para a gente pensar o mundo hoje, né? O que nos leva, talvez, até porque está relacionado a esse tema, a questão do 8 de janeiro, porque Sim. alguns colocaram o 8 de janeiro no Brasil como uma espécie de guerra híbrida. Exato. E não dá para falar do Rio de Janeiro sem trazer também a questão da rede digital. Uhum. Será que aquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro teriam ido, teriam se radicalizado, teriam feito tudo o que fizeram, não fosse uma rede digital que foi manipulada, no caso a gente sabe que é o WhatsApp, né? Uhum. Que foi manipulada por trás para, primeiro, trazer ideias, através dessas ideias radicalizar, através da radicalização, tornar aquelas pessoas não mais em torcedores, vamos dizer assim, mas em fiéis, né? Uhum. Em arautos. Uhum. E a partir disso, então, fazer elas virarem peões, soldados, Sim. né? Então, tudo isso acontece dentro da rede social. É um Uhum. processo que, claro, desbocou numa coisa muito real, né? Uhum. Que foi o 8 de janeiro, mas que tem todo um contexto digital por trás. Mas a gente vai fazer uma conversa só do digital, né? Ah, Então, aí a para gente. aprofundar É, isso, né? Mas é indispensável mesmo para a gente pensar esse caso. Só para a gente contextualizar, né? O 8 de uhum, janeiro foi aquele evento no início do ano de 2023 aqui no Brasil, em que vários manifestantes de orientação bolsonarista invadiram o Congresso Nacional, depredaram o Congresso, né? Se tornaram uma espécie de presos políticos, como tem sido chamado, uhum. né? A gente teve vários protestos ao longo do ano de 2023 pedindo a soltura dessas pessoas, principalmente, claro, por conta da ala da direita, dos bolsonaristas, etc. Eles viraram uma espécie até de mártires nacionais, né? Quer dizer, libertem essas pessoas, são presos políticos e não sei o quê. Mas a questão é por que ocorreu o 8 de janeiro? Por que, até do ponto de vista psicológico, o que justificou essa ação dessas pessoas? A gente já tocou num importante ponto aqui, que o fato de que essas pessoas se organizaram a partir das redes sociais. E é impossível pensar o bolsonarismo hoje sem a gente pensar nas redes sociais. É toda uma rede de articulação no interior dessas redes, né? No Twitter, agora o X, né? O Uhum. Facebook, o WhatsApp, com aqueles Todas, vídeos todas. prontos, né? Então, tem uma importância muito grande as redes sociais nisso tudo, mas o que motivou essas pessoas a invadirem o Congresso? Pois é. O que você acha sobre isso? Acho Porque que a gente vê existe uma uma, eu infinidade. acho que existe uma interpretação, e aí eu vou dever aqui o nome, porque existe uma pesquisa acadêmica sobre isso, né? E aqui eu não vou, de cabeça, eu não vou lembrar aqui o nome, se não me engano, era uma pesquisadora, não vou lembrar o nome dela, infelizmente, mas existe uma interpretação de que existe um conflito geracional, e que tem a ver até com, digamos assim, uma falta de programas sociais por parte do governo e que está relacionado com isso, né? Porque não só no Brasil, isso é importante falar, né? Quando a gente olha, liga a TV e vê o que aconteceu no Rio de Janeiro, e a gente vê que existe uma faixa etária
preferencial para aquelas pessoas. Isso, quando você olha nas filmagens, fica muito evidente. Foi publicado né? uma pesquisa, Então, não. Isso era entre os 30 e os 60. Assim, mas você vê que 40, a distribuição cresce, assim, você tem gente de várias idades, mas é muito puxado mais concentrado para as pessoas de faixas de idade mais avançadas. Isso. E o interessante é que isso não acontece só no Brasil. Lógico que no Brasil a gente está primeiro enviesado, porque a gente mora aqui, mas o movimento de extrema-direita está acontecendo quase no mundo inteiro, né? Então, quando a gente olha para vários lugares do mundo, a gente vê que essa tendência, esse viés etário, né, para pessoas mais velhas, é no mundo inteiro também. E uma questão interessante é, pela primeira vez, né, talvez na história da humanidade, as pessoas estão vivendo tanto. Nunca as pessoas viveram tanto quanto elas estão vivendo hoje. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo num mundo que qualquer pessoa se sente sobrecarregada com um tanto de informação, um tanto de mudança. Cara, hoje a gente está prestes a entrar em 2024. A vida há 5 anos atrás era completamente diferente. 5 anos atrás. Entram várias discussões muito interessantes aí. Por exemplo, tem um autor, historiador medievalista, né? Você deve conhecer de nome Le Goff, né? Le Goff, ele tem... Até o Hobsbawm fala sobre a história, né? Sim. No livro dele, sobre a história. Ele fala sobre como a história... E o Marx mesmo, podemos resgatar o Marx, que ele fala, a história se repete, né? Primeiro com tragédia, depois com farsa. Sim. Então, há uma tendência nessas gerações mais velhas de reconstruir o passado como algo divino. Sem contradições, sem problemas. E essa faixa dos mais idosos bolsonaristas, pelo que eu vejo, e aí eu estou falando aqui da minha visão, que não tem nada de científica, né? Não tem um estudo sobre isso. Deve ter algum estudo, mas eu, particularmente, é a minha visão. Você vê nessas pessoas essa tendência a uma reconstrução do passado, a uma espécie até de incompatibilidade com o presente. Uma idealização desse passado histórico, a ditadura como o fim da corrupção, a ditadura como a resolução das contradições nacionais. E isso tudo foi monopolizado pelo discurso bolsonarista para incitar essas pessoas nesse caminho. Inflamar um sentimento que já existia. A gente, no Brasil, desde 2014, quando começaram os movimentos de impeachment da Dilma, a gente já vê gente indo para a rua pedindo volta da ditadura, queremos os militares, esse tipo de coisa, né? Só mais forte, parece em 2013. É que 2013 eu acho que era menos demarcado no sentido que, claro, uma outra pessoa já podia olhar e ver o caminho que isso ia tomar, né? Para mim, eu acho que para a maioria das pessoas, era menos demarcado no sentido de você via uma outra pessoa pedindo golpe militar, mas era isso, era uma outra pessoa. A partir do movimento de impeachment, que você tem, não somos só pessoas indo para a rua, somos pessoas mais direcionadas, com um viés político, e você viu que não, aquele um ou dois doidos, né, que estavam ali pedindo, na verdade é uma parcela minimamente considerável, né? E aí essa questão geracional, ela vai um pouco além, porque mesmo sempre que você tem essa idealização, que eu acho que sempre existiu, né, essa idealização do passado, você tem hoje pessoas que vivem muito, né? Antigamente as pessoas não viviam até os 80, 90 anos, elas morriam muito antes. E, ao mesmo tempo, esse mundo que está mudando tanto, e um mundo que desampara completamente essas pessoas mais velhas. Essas pessoas mais velhas, elas não têm lazer, elas muitas vezes ficam longe de suas famílias, porque as pessoas mais jovens, né, da família estão ocupadas, tentando sobreviver, e elas não têm nada, e elas se agarram nisso. Uma questão polêmica. Você acha, por exemplo, que a política de cancelamento da esquerda tem contribuído para o desenvolvimento das ações bolsonaristas? Eu acho que tem, a partir do momento que... Não gosto de usar a palavra bipolaridade, porque às vezes acaba virando um termo, um jargão, né? Como se o problema é a bipolaridade, né? Só que eu vejo que hoje, até mesmo empresas, organizações, assim, de cunho duvidoso, vamos dizer assim, acabam trazendo a inflamação de dois lados diferentes, seja eles quais forem, para simplesmente fazer as pessoas engajarem. Eu acho que as redes sociais acabaram trazendo muito a questão do engajamento. Você tem que engajar. É aquela coisa de antigamente, se alguém te perguntasse uma coisa e você não soubesse a resposta, você podia responder não sei. Hoje você não pode responder não sei. Você tem que ter um posicionamento, tem que ter alguma coisa para falar e tem que engajar. Então as pessoas acabam
entrando na bipolaridade muito para poder engajar. Uhum. E o bolsonarismo, eu acho que ele, na verdade, ele não criou esse sintoma. A bipolaridade política no Brasil, eu acho que vem mais ali de 2013, né? Uhum. Agora, o bolsonarismo, ele soube se aproveitar disso, ele soube pegar algo que já existia e capitalizar em cima disso. E não o Bolsonaro enquanto pessoa, né? Porque você tem ali todo um lado político composto de várias pessoas, mas uma que eu acho das mais importantes, apesar de ser uma pessoa que está nos bastidores, é o Steve Bannon, né? Que é um Uhum. cara da Inglaterra. Se alguém quiser uma recomendação de documentário muito bom para assistir, é o Privacidade Hackeada, né? Uhum. Da locadora vermelha lá, né? Uhum. Então tá disponível ali para assistir. De 2017, então ele é pré-Bolsonaro na presidência e tudo mais, mas já mostra, por exemplo, a eleição do Trump nos Estados Unidos e outras ali ao redor do mundo, uma que eu lembro bastante de Trindade e Tobago. Uhum. Então, Há um direcionamento para essa extrema-direita, não exato, é? E é exato. o que a gente viu com Milei, por exemplo, na Argentina, né? E Uhum. talvez isso fosse resultado, talvez não, é um indicativo de crise, né? Ah, com certeza. Com Porque certeza. quando surgem esses movimentos com respostas para tudo, que sempre encontram um bode expiatório ao problema da sociedade, está ali. Tipo, de ter uma crise de que as pessoas não têm solução, então elas estão procurando alguns Exato, culpados, né? exato. Mas essa questão das redes é muito interessante, né? Eu vi pessoas de idade mais avançada que facilmente sucumbiram, muitas vezes, a esses modelos de propaganda que a gente tem na internet. Eles sucumbiram de um jeito a encontrar uma identidade. Por isso eu falei da Sim. política de cancelamento com você. Parece que o cancelamento, muitas vezes, não é o melhor caminho. Porque parece até para mim uma atitude fascista, né? Você cancelar Uhum. o outro, isso é Claro, a negação da política. claro. O fascismo é a negação da política. Então, quando eu cancelo o outro, é isso. O ideal não é cancelar, é você conversar, debater. Você não É, pode cancelar a discussão. exato. Então, o que eu vi foi um bando de, vou usar o termo, velho frustrado, Uhum. um bando de velho frustrado que frustrado em vários níveis, eu digo até sexualmente frustrados. Em todos os Porque sentidos, o fato economicamente, tudo, na vida familiar, muitas vezes, encontrou né? uma identidade, é a mesma coisa do terraplanismo, encontrou uma identidade com um grupo de Um grupo, pessoas que né? vê ele como alguém muito importante. Você Exato. imagina, você invadiu o Congresso Nacional, você Pois é. luta um Um herói, soldado, um né? herói, você está lutando pela Um libertação Marte, do país, talvez. um mártir. Então, esse pessoal encontrou uma motivação num contexto de vida em que tudo já estava meio desmoronando, sabe? Exato. E isso do cancelamento que você falou é interessante porque, né, o fascismo é a negação da política e é essa interpretação que eu estava trazendo, né, de como essas pessoas estão desamparadas socialmente, economicamente, em seus relacionamentos e o que a sociedade tem oferecido para essas pessoas muitas vezes é uma questão excludente, né? E o que elas querem muitas vezes ser incluídas, não excluídas, né? Claro, eu não estou aqui passando pano para ninguém, Sim. mas tentando Mas encontrar uma essa é a raiz, dinâmica né? social. Porque o que a gente vê no mundo, a expectativa marxista do mundo, era de que com crise as pessoas iriam para a esquerda. Ah, tá uma crise, a esquerda tem a solução. O que a Iriam gente ver vê é o o problema e, contrário. pois é. Porque quando a gente tem a crise, eles buscam a solução na radicalização Uhum, e uhum. não na solução do Pois problema. é, mas eu entendo que a radicalização ela pode ter duas vias, né? Pode ser uma radicalização para a extrema esquerda ou para a extrema direita também. Uhum, Porque, e aqui eu não estou de forma nenhuma comparando as duas coisas, não acho que são coisas sim, sim. comparáveis, mas existe uma coisa em comum que os dois tentam propor uma solução, né? Porque para as pessoas que estão ali sendo de extrema direita, seja as pessoas ali do 8 de janeiro invadindo o Congresso, sejam os argentinos agora elegendo o Milei, eles veem uma luz ali no fim do túnel, que o problema é esse, eu vou resolver assim, Mas né? acho que a questão que se coloca muitas vezes é que quando a gente vai para a extrema esquerda, é uma ruptura. Uhum. É, isso é muito mais problemático, né? Quando você pensa que a solução para um conflito é uma ruptura, é a superação do conflito para algo diferente, não vou nem dizer melhor, mas diferente, Uhum. as pessoas sentem mais medo dessa opção do que a conservadora, que é vamos ultradireitizar a política e conservar o que a gente sabe que é Pois é. bom. Pois é engraçado como na extrema-direita você tem ao mesmo tempo uma radicalização e um conservadorismo. É contraditório, né? É A inerentemente uma. radicalização Pois conservadora. é, como é que você vai radicalizar?
que a radicalização, em essência, se propõe mudança. Sim, sim. Só que se você está conservando, você não está mudando. Você não tá mudando. Então, é engraçado. E a extrema-direita, ela acaba muitas vezes, na verdade, sempre, dando a aparência da mudança, Sim. né? Criando fantoches, criando espantalhos, falando, não, o problema são os globalistas, é a ONU, é a galera dos direitos humanos, são os comunistas, enfim, o espantalho que você quiser, e até não muda nada. quando essa contradição vai se manter? Porque para o pensamento marxista vai chegar um momento que a contradição vai chegar. E se ela vai chegar no momento de mudança possível, porque a contradição climática já está chegando num nível muito grande. Que já desafia tudo que a gente pode entender. Mas a gente vai conversar sobre isso, na COP28. Mas acho que agora, pegando o gancho, seria interessante falar do Milei. Vamos falar do Milei. Na Argentina. Hoje eu conversei com você me contou várias histórias sobre isso. Seria interessante você contasse aí pro pessoal. É uma fofoca, mais do que uma notícia geopolítica, mas que tá ali, né? Não, porque o Milei, ele falou em algumas entrevistas na Argentina durante a campanha presidencial, né, que ele é adepto ali de uma crença de reencarnação, inclusive intraespécie, né? Então, as pessoas, quando morrem, poderiam reencarnar, mudando inclusive de espécie, enfim, então, os espíritos das pessoas e dos animais ali teriam consciências transcendentais e tal. E ele tem um velho conhecido ali, um espírito conhecido ali no plano espiritual, que é do cachorro dele, né? E esse cachorro morreu já, e ele é um espírito muito querido, né, para ele. Mas eles eram de outras vidas, Eram né? de outras vidas, tinham ali, parece que ele era um gladiador romano, que o cachorro era um leão, então alguma coisa assim. E eles reencarnaram agora como Milei e cachorro, que foi o cachorro do Milei, né? Só que o cachorro morreu, e a irmã do Milei é uma médium aí, intraespécies, transcendental, né? E aí ele faz consultas com a irmã, né? com a irmã para poder, para que ela psicografe ali, ouça as mensagens do cachorro. Então o Milei ali ele recebe, eventualmente ali, conselhos do cachorro dele sobre o que ele deve fazer na presidência, né? O que ele deve ali, se comportar, as atitudes, enfim, é isso, né? Então, se a gente aqui acha que tá ruim... uma consultora espiritual. Exato, do além, né? Do cachorro do além. Ex-leão. Ex-leão. Na Arena dos Gladiadores. Ele, ex-gladiador, né? Sensacional. Isso já nos diz muito já sobre o diz que nós muito. vamos discutir. Ó, vamos só fazer uma pausa que eu vou pegar uma bebida. Então, muito bem, a questão da Argentina é muito interessante, né? Fora toda essa discussão, né? O Milei, né? Fofoca, né? A fofoca dos bastidores, nem da fofoca, ele deu entrevista. Pois é. Disso, né? Não, e assim, é uma questão importante você ver como funciona a cabeça do mandatário atual argentino, né? Enfim. Mas é interessante porque é característico desses líderes de extrema-direita essa divinização da política, eu tenho contato com o espiritual, esse retorno ao passado. Vamos lembrar que o fascismo na Itália era esse retorno ao passado, ao Império Romano. O nazismo alemão também buscava raízes antigas. Então, nas tribos germânicas, nos povos arianos que vieram do Oriente e tudo mais. Supostamente arianos. Supostamente arianos. Então, a Argentina, eu vejo nele essa espécie de, bom, se ele tem ligação com Roma antiga e era um gladiador, pô, ele deve ter vivido na época com Jesus. Alguma coisa assim. Ele fala, inclusive, que parece que Deus apareceu para ele quando ele era um gladiador, então tem toda uma questão. Pois é. No pé de goiaba, né? Na goiaba. Então, é muito característico dessa extrema-direita esse retorno, tentativa de reconstruir esse passado, porque isso, de certa forma, garante uma espécie de legitimidade. Mas o que é mais importante aqui a gente discutir, primeiro, a economia argentina é uma economia que está caminhando para um caos, principalmente porque é uma economia extremamente dolarizada, é o mesmo caso do Brasil e de países que buscam um mínimo de desenvolvimento, né? O Plano Real no Brasil foi uma dolarização da economia brasileira, né? Até hoje a gente usa o mesmo sistema de câmbio flutuante, né? Ou seja, o valor do real depende das reservas de dólares que o Brasil tem, que nenhum país no mundo se desenvolveu com esse tipo de câmbio, a China não usa esse tipo, é fixo, né? Enfim. Altamente dependente do Brasil, né? A Argentina. E da China. E da China. O mundo inteiro já está meio nessa dependência da China, né? Mas no Brasil,
a gente consome muito trigo argentino, até por uma idiotice nossa, porque a gente resolveu plantar soja onde podia plantar trigo. Pois é. Né? Mas eles dependem muito, porque o Brasil é o país mais industrializado que a Argentina. Sim. É mais industrializado. Então, eles ainda dependem da gente. E, por exemplo, o fato do Milei ter dito que não queria o Lula na posse, ou queria cortar relações com a Argentina, com a China, é extremamente problemático, né? Sim. Então, a questão que eu acho mais interessante a gente discutir aqui, quais os impactos do neoliberalismo numa economia e o que a gente pode esperar, né, dessa aplicação de medidas neoliberais, seguindo a cartilha de Washington, né? Quer dizer, privatizações, o fim dos ministérios. O remédio para a economia argentina agora seria uma privatização em massa ou uma atuação do Estado? O que salva a economia argentina hoje? Que salva, com certeza não sei, porque se eu soubesse, É a não pergunta de $1 estaria bilhão, aqui. né? Não estaria aqui. Agora, sobre a questão neoliberal, né? Eu acho que é importante até recapitular um pouco, né, das ideias do Milei, do que ele pretende trazer para a Argentina enquanto presidente, né? Então, corte de ministério, corte de programa social, enfim, austeridade, né? Dentro da América Latina, especialmente na América Latina, a gente tem essa mitologia da austeridade, que tem o governo precisa gastar menos do que arrecada para poder, enfim, não ter dívida, que é uma coisa aí altamente Estados Unidos discutível, é não o é? país Pois é. mais endividado do mundo. É interessante, inclusive, eu já fiz essa experiência de pegar os países com maior dívida em relação ao PIB. Você vê que a grande maioria são países envolvidos. Então a relação é, na verdade, contrária. Né? É o contrário. É uma falácia. É uma falácia, que nos dados não se sustenta, né? Mas existe toda essa mitologia de austeridade e é muito do que o Milei está prometendo, ao mesmo tempo prometendo, né? Ele não só se diz neoliberal como um libertário, quase um anticapitalista, né? Anarcocapitalista, aliás, anti não, pró-capitalista, anarcocapitalista, quase um anarcocapitalista, então ele fala muito de liberdades e ao mesmo tempo sendo contraditório, né? Falando, por exemplo, de porte de arma, a favor de porte de arma, parece que falou de venda de crianças também, aliás, custódia de crianças, venda de custódia, venda de órgãos, por exemplo, que as pessoas deveriam ter essa liberdade, mas ao mesmo tempo que as pessoas não deveriam ter liberdade ao aborto, por exemplo, ou ao uso livre e uso e venda livre de drogas, como maconha. Então, é um libertário até a página 2. Exatamente, né? Mas dentro da economia é muito mais essa ideia de austeridade, né? A questão, por exemplo, do fim dos ministérios. Por exemplo, do Ciro Gomes, dá bilhão? Dá bilhão? Dá bilhão, porque o Rodrigo Constantino propôs a mesma coisa no Brasil. Pois é. E o Bolsonaro cortou, né? Cortou, barra mesclou, né? Coisa, só que não mudou nada. Mesmo gasto com muito menos aproveitamento, vamos dizer assim, porque, né, quando você tem ministério diferente, você, né, tem focos, né? Você centralizou demais, exato. Os focos. Tanto que depois do governo Bolsonaro voltou, né? Muitas coisas se voltaram a ser como era antes. Tem um vídeo, inclusive, muito engraçado do Milei, dele, não sei se chegou a ver, que ele tem uma lousa com os ministérios em papeizinhos. Já vi. E aí ele vai puxando afuera. Ministério do não sei o que lá, afuera, né? E aí ele reduziu ali em 4 ou 5 ministérios, né? Na minha opinião, isso não se sustenta. Vamos ver no longo prazo. Não vou aqui bancar vidente para depois quebrar a cara, mas não se sustenta. Ainda mais com as ideias de maior dolarização da Argentina, né? Parece que ele queria acabar com o Banco Central, acabar com a moeda argentina. Então, são coisas que não fazem o menor sentido. Pelo que eu vejo tudo agora na Argentina, no discurso político argentino, até para além do Milei, ou da ala política do Milei, vai muito em direção a acabar com a inflação. Uma discussão que a gente já teve aqui no Brasil nos anos 90, né? No Brasil, a gente acabou com a inflação com o Plano Real, né? Que, como você falou, foi uma dolarização. Então, por isso que eu fico assim, a gente vai precisar ver, né? Agora, o que eu duvido, além de toda a figura do Milei, que é problemática, né? Quanto personagem, vamos dizer assim, né? Que tem ali uma série de contradições, basta ver se ele vai conseguir aplicar tudo isso. Vamos lembrar que aqui no Brasil, o Bolsonaro prometeu 1 milhão de coisas e se fez metade, foi muito. Não só por, em alguns casos, falta de interesse, quanto em muitos também, porque
Congresso barrou, Mas é enfim. interessante comparar o governo Milei e as perspectivas com o que foi o governo Bolsonaro, porque as expectativas que todo mundo teve com o governo Bolsonaro é de um grande crescimento econômico. Exato, com A gente teve austeridade. ano deficitário Pois é. No e hoje o Brasil caso, passou o Canadá. no caso 2023. do Bolsonaro, tem um fator que não tem como não falar, que é a pandemia, que foi no segundo ano dele. Então, mas assim, mesmo se a gente pegar o ano de 2019, né, que teve corte de gasto, que teve redução de ministério, que teve uma suposta austeridade, e a gente chegou no começo de 2020, mesmo no começo ali pré-pandemia, e a gente não viu. É interessante comparar. Por exemplo, em 2008, que a gente teve a crise do subprime nos Estados Unidos, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. Pois é, supostamente por causa do boom das commodities, boom né? das commodities, tudo bem. Teve um processo aí que o pessoal chama de desindustrialização do Brasil, que eu acho que foi uma reorganização industrial. Por exemplo, a gente terminou o governo Lula, do início para o final do governo Lula, o que a gente teve é 1% de redução de industrialização, que é um valor até significativo de participação no PIB. Acho que era 25, era 26%, foi para 25% a participação. Isso tudo também é muito relativo, pode crescer outros setores e por isso diminuir a industrialização. O que a gente teve foi uma reorganização industrial. Mas no caso da Argentina mesmo, eu acho que, comparando com o que foi o governo Bolsonaro aqui, eu entendo que teve a questão da Covid, mas qual foi a solução que o governo encontrou durante a Covid? Que o Bolsonaro foi contra, foi o auxílio emergencial. O Bolsonaro foi contra, foi isso que salvou nossa economia. Exato, e que foi uma medida do Congresso, né? Do Congresso. Que não foi do governo executivo. Ele fez contrário à medida. Tentou diminuir, inclusive, o valor do auxílio. Né? O valor do auxílio. Então, mas agora, comparando com o Milei, né, a gente pode ver que, no caso Bolsonaro, ele teve muita dificuldade para fazer algumas coisas que ele queria, ou que o Paulo Guedes queria, né? Não necessariamente era o Bolsonaro que queria, mas o Milei agora ele está encontrando um pouco das mesmas dificuldades. Quer dizer, você tem um presidente anarcocapitalista, libertário, enfim, seja lá o que ele seja, que quer ser austero, né, austero, mas que tem ali um congresso peronista, né? Que é também uma coisa que quando a gente fala na Argentina não tem como não falar. Sim. Que é a força do peronismo, essa coisa que para nós brasileiros mesmo, estando aqui do lado, é até difícil de compreender, né, o que é o peronismo. Mas que não é tão chegado nas ideias... Né? Ali um paralelo. Mas eu penso mais o peronismo como... eu penso mais o peronismo como um getulismo, né? Que aqui que a gente não consolidou. Exato. Aqui os militares conseguiram enterrar o getulismo, né? O Getúlio... Lá, essa coisa foi muito perene, né? Então, eu vejo mais como um getulismo, né? O peronismo, e que o Milei vai encontrar dificuldade para aprovar as medidas austeras que ele quer, por causa do peronismo, que é muito forte no Congresso, né? Neoliberalismo na América Latina, então não é muito remédio das soluções. Não é o mundo desenvolvido, né? Porque o neoliberalismo que os Estados Unidos pede para que o mundo aplique, não é o que eles aplicam lá. Não é o que eles aplicam, não é o que eles pedem para países inerentemente aliados, né? Aí a gente teria que entrar em várias questões, até no questões fato históricas. De como os países subdesenvolvidos têm uma formação econômica diferente. Exato, eu acho inclusive que a discussão neoliberalismo ou não neoliberalismo, né, o desenvolvimentismo, o que quer que seja, é uma discussão que é muito restrita aos países ditos desenvolvidos, né? Talvez aqui a questão não seja necessariamente ser austero ou não ser austero, né? A questão é muito mais complexa que isso. Por isso que eu usei a palavra mitologia, para falar dessa coisa de austeridade, né? Porque na América Latina a gente tem uma grande problemática política. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem dois partidos muito bem consolidados, os democratas e republicanos, que estão pela via da direita. Né? No nosso espectro, sim. Então, né? A gente olha direita, e fala... né? Ali é a direita, mas a esquerda, os dois estão na direita, né? No Brasil, como a gente está sujeito ao espectro geopolítico estadunidense, o mesmo se aplica à Argentina, a gente tem uma instabilidade de governos muito maior. Então, a gente tem conquistas de esquerda, vem um novo governo, revoga tudo, aí depois a esquerda volta. Então, uma instabilidade, sujeito às mudanças lá do norte, que muitas vezes essa discussão de desenvolvimentismo e neoliberalismo é o que a gente pode fazer com o pouco que a gente tem. Exato, quase que em resposta ao que está acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa, hoje na China, né, que está vindo com cada vez mais influência. Mas é isso, é uma questão que não foi criada por nós, são termos que não foram criados por nós, nem para nós, né? Essa que é a questão. Se não foi criado por nós, será que
serve para nós, né? Acho que essa que é um pouco da questão. Se realmente faz sentido a gente tentar seguir essas cartilhas, né? Até Que... porque, mano, cada país tem um desenvolvimento único. Não existe cartilha. Exato. Existe receita para desenvolvimento econômico? Isso não existe. Quer dizer, hoje a gente tem dois consensos, o de Washington e o de Xangai. Sim. Qual que é o mais interessante? Os dois têm pontos a serem Uhum. considerados, só que cada país tem um desenvolvimento próprio. E a gente pensar que, vou seguir Xangai, eu vou seguir Estados Unidos, vou me desenvolver. Desenvolvimento não é uma coisa etapista, até porque a gente está em outro momento. Mas, muito bem, vamos para a próxima discussão. Então, agora, continuando as discussões sobre a América Latina, a gente está vendo agora o desenvolver de um conflito aqui no norte do Brasil, a guerra Venezuela e Guiana. Nessa guerra que está se desenvolvendo em torno da pós da região do Essequibo. Né? Para a gente ter ideia, né? A economia que mais cresceu durante a pandemia foi a Guiana. Pois é. Guiana foi a economia que mais cresceu durante a Covid, porque o capitalismo tem disso, né? Quando você descobre uma grande reserva de petróleo, de repente você cresce. Pois é. Então você teve um desenvolvimento ali dos 20, 21% crescimento econômico gigantesco da economia da Guiana. E hoje a Venezuela é uma disputa muito antiga. Se não me engano, acho que foi em 1899 que a gente teve o Acordo de Paris, em que a Venezuela, sendo mediada pelos Estados Unidos, Rússia e Inglaterra, entrou com uma proposição de um acordo para que o Essequibo fosse considerado território venezuelano. Né? No caso, a Venezuela foi representada pelos Estados Unidos, foi discutido com o pós do território da Guiana pela Inglaterra, ou seja, a Inglaterra defendeu a Guiana no processo, porque a Guiana é território inglês, né? Eles falam inglês, né? Inclusive, o dado interessante é que o hinduísmo é uma religião predominante na Guiana. Tem muitos imigrantes indianos foram trabalhar na Guiana. Ou Trindade e Tobago também, né? Toda aquela região ali. Imigrantes do Império Britânico, né? E na Guiana você tem, então, durante esse processo, Estados Unidos defendendo Venezuela, Grã-Bretanha defendendo Guiana, e os russos com a parte neutra do processo. Supostamente neutra, porque em 1962 a gente teve, a Venezuela descobriu alguns casos diferentes desse processo e perceberam, né, chegaram na conclusão de que os russos haviam sido monopolizados pelos interesses europeus para defender a Grã-Bretanha nesse processo. Sim, se eu não me engano, era um russo, 2 estadunidenses e 2 britânicos. Acontece que os próprios estadunidenses falaram que foi uma disputa enviesada. Né? Eles falaram anos depois. Chegou um momento que até a Guiana reconheceu uma certa importância do Essequibo para a Venezuela. Acho que até a gente pode voltar um pouco mais e falar por que existe essa disputa em primeiro lugar, né? Porque essa disputa, na verdade, já existia muito anteriormente entre o Império Espanhol, que colonizou a Venezuela, e a Guiana, né? Colonizada pela Inglaterra, pelo Império Britânico, e a Espanha e a Inglaterra já tinham ali uma disputa muito porque aquela região é muito difícil de você demarcar geograficamente, né? As regiões ocupadas, assim. Desocupada é sacanagem, né? Tem alguns, né? Tem alguma falar que o Brasil demográfico é sacanagem mesmo, mas é de mata fechada, vamos dizer assim. É uma mata fechada, exatamente, com muitos recursos minerais. Mas por que de repente acendeu de novo esse conflito? Coisa de 200 anos, né? Vale lembrar que essa é uma questão que foi a partir do momento que a Venezuela se torna independente, antes até de ser Venezuela, quando ainda era Gran Colômbia, né, ali do Simão Bolívar e tal, já tinha essa reivindicação que não, esse aqui é nossa, né? E aí realmente teve essa questão, esse acordo de Paris, né? E nos anos 50, 60 ali, a Venezuela quase invadiu esse Equibo também, né? Isso é recorrente. É recorrente, né? E hoje está se trazendo de novo essa questão. Tem 2 coisas importantes a anotar aí. A primeira é essa, descobriram petróleo, né? A reserva de petróleo maior do que até então. A maior reserva, não é a maior região produtora de petróleo, o pessoal confunde isso. A maior região produtora de petróleo do mundo é o Golfo Pérsico, não é a maior reserva. Sim. Porque lá você tem mais instrumentos de extração. Agora, a maior
reserva de petróleo do mundo era venezuelana, deixou de ser para ser a Guiana. E aí tem várias É. questões geopolíticas para a Exato. gente discutir. Alterou muito Sim. Hã? A Guiana está sendo cotada para ser o país que mais cresce nos próximos anos. Está cotada para É ser um o crescimento maior muito falso, porque a principal empresa que faz a extração é a é, americana. estadunidense. Então, se ela é estadunidense, a grande parte dos royalties do petróleo Pois é. se perde, né? Muito vai para a Guiana, sim, mas mesmo considerando essa questão, né, de royalties americanos ou guianeses, né, Guianenses. guianenses, mesmo assim a Guiana está sendo cotada para ser o país que mais cresce e logo o país com maior PIB per capita. Até porque não tem PIB per tanta, capita é não tem tanta gente um assim país morando na Guiana, concentrado, né? né? Não é um país com uma população tão Por isso que eu grande, não tenho nenhum mas exército oficial, né? pois O é, exército da é Guiana quase que uma praticamente é uma polícia, polícia. é É uma quase uma polícia. polícia ali. Nem existe. Porque realmente a população é muito Muito pequena, pequena. né? E agora, essa questão vem sendo trazida, hoje ela está sendo trazida de novo em 2023, tanto pela descoberta das jazidas de petróleo ali, quanto porque ano que vem a gente tem eleição na Venezuela, né? Então você tem toda uma questão interna venezuelana, Parece que tem a uma... Venezuela que tem uma questão política muito delicada, que não é fácil falar da Guiana, não é uma democracia como os outros países da América Latina, tem uma série de particularidades ali e questões específicas da Venezuela, e você tem ali, inclusive, essa discussão veio à tona com uma pesquisa popular que a Venezuela fez para sua população, um plebiscito, né, onde eles perguntavam, se não me engano, eram 5 perguntas relacionadas à posse de Essequibo pela Venezuela, e muito se falou de como que era uma pesquisa meio que fraudulenta, não, eu diria nem fraudulenta, eu diria enviesada, né? Tipo, o que você acha da Essequibo venezuelana? Você acha, né? Foi esse tipo de na pergunta, cultura né? venezuelana, essa questão desse equívoco, porque há um sentimento de que foi um território roubado Roubado pela Império Inglaterra, sim. Tem muito esse sentimento. Mas aí entra o que você falou. Primeiro, o fato de que a política venezuelana é extremamente frágil. Qualquer um que pesquise um pouco da economia venezuelana, da política venezuelana, vai perceber que é uma sucessão de regimes autoritários, uma centralização política forte, né, que a partir do chavismo começa a se tornar uma economia política com um forte valor central na esquerda, inclusive, né? E entram várias questões geopolíticas. Por exemplo, o fato de que a gente está chegando perto das eleições, o partido da oposição tem ganhado força e uma guerra sempre representa uma janela de oportunidades para você. Nacionalismo, Isso, né? você incentivar. Os Estados Unidos é um caso típico de como guerras podem incentivar nacionalismo. Né? Então, você une o país em torno de uma luta. Né? Com certeza. Mas entram várias outras questões. Né? Por exemplo, a própria questão do petróleo. Por conta, e a gente já vai chegar nisso, né, por conta do conflito Israel-Palestina, e por conta principalmente do fato de que muitos países do Golfo Pérsico entraram para o BRICS, agora a gente tem uma geopolítica energética que está completamente transformada. Os Estados Unidos vê que a sua influência no Golfo Pérsico está diminuindo muito, passa a buscar outras reservas, possíveis reservas de petróleo no mundo. A Rússia também é uma grande reserva de petróleo, que já é opositora aos Estados Unidos. O Golfo Pérsico sai fora da jogada também. O que eles buscam? Eles fizeram um acordo de 6 meses de aproximação com a Venezuela. Esse acordo está ficando mais frouxo cada vez mais por conta dessas intenções da Venezuela invadir a Guiana. Então tem toda essa questão. Os russos apoiam muito a Venezuela, até porque isso representa uma espécie de perda de foco dos Estados Unidos na Ucrânia. Os Estados Unidos têm que agora investir também no combate da Guiana, um país muito fraco para enfrentar. Na verdade, os Estados Unidos não conseguem nem financiar, ele teria que enviar tropas para proteger a Guiana. Né? Ou seja, enviar tropas para definitivamente entrar em guerra com a Venezuela, né? Que isso seja algo distante. Durante o governo Bolsonaro, qual que era a ideia de derrotar a Venezuela? Até um dos membros pessoais da segurança do Trump foi preso na Venezuela, tentando matar Maduro. Então, vários grupos mercenários entraram na Venezuela. A ideia era o quê? Durante o governo Bolsonaro, pelo Caribe, os Estados Unidos invadiriam com uma frota de navios. Roraima seria o ponto de invasão do Brasil. Parte do Sul. Isso. E a oeste, a gente teria a Colômbia também participando dessa invasão. Aliados pelas bases da OTAN dos Estados Unidos, né?
Então seriam 3 países participando nessa invasão conjunta. Isso foi de última hora cancelado, porque a gente descobriu que tropas russas estavam por lá. Exato. Né? Que tem um poder de destruição gigantesco. Sim. E uma eventual guerra deflagrada entre Estados Unidos e Rússia significaria literalmente o fim do mundo, né? O fim do mundo. Então, é claro que nesse caso eles até poderiam fazer uma espécie de guerra indireta, os soldados que estão lá não são russos. Não é bem assim, né? Mas é um risco. Mas é sempre um risco. E as baixas seriam grandes. E o risco de perder para a Venezuela também é um problema para todos esses países. Sim, até porque, né, não que a Venezuela tenha um exército que se sobrepõe ao de Brasil, Colômbia e Estados Unidos juntos. Não é isso, mas você tem toda uma questão geográfica, um território muito difícil. Vietnã já disse algumas coisas exato, aí, né? Exato. E até falando sobre uma guerra direta, possível guerra direta entre Estados Unidos e Venezuela, vale lembrar que a gente tem um acordo da OEA, a Organização dos Estados Americanos, né, onde a Venezuela não faz parte do tratado, onde qualquer país que seja atacado dentro do continente americano, os outros países têm que defender. O Brasil é signatário, então, numa eventual guerra entre Venezuela e Guiana, além do Brasil ser a maior fronteira e ser o maior país aqui da América do Sul, seja em termos econômicos, políticos, militares, né, o Brasil teria obrigação de defender, né, até por essa questão de posicionamento brasileiro, mas tem um acordo da OEA, que faria com que não só o Brasil, mas todos os países das Américas teriam que declarar guerra, intervir, etc. Então, a Venezuela seguiria isolada, então. completamente isolada dentro do continente americano. Se não me engano, só a Nicarágua, que não faz parte desse tratado, mas vale lembrar também que a Venezuela faz parte tem um acordo, não um acordo, né, uma aliada do segundo maior poder militar do mundo, que é a Rússia, né? Que tudo bem, está ali na sua guerra própria, né, atualmente com a Ucrânia, mas que ainda é uma ameaça real aos Estados Unidos, né? Então, pensar no cenário onde os países americanos se voltam contra a Venezuela, mas a Venezuela, por sua vez, tem apoio da Rússia, né? E aí é sempre bom lembrar, a Rússia é o país com o maior armamento nuclear do mundo. Então, em último caso, a Rússia sempre tem um brinquedinho a mais ali para conversar, né? Muitos discutem hoje é que eles estão pau a pau, né? Estados Unidos e Rússia, porque quem produz hoje tecnologia de ponta em nível militar também é a Rússia, né? Sim. Justamente produz essa tecnologia de poder, sem falar da China. Também é uma potência nuclear e também estava junto com a Venezuela nessa discussão. Contra várias questões geopolíticas, né? Primeiro, acho que a primeira grande contradição aí que a gente pode apontar é o fato de que um país latino-americano está representando os interesses de países distantes. Né? E os Estados Unidos sempre considerou a América Latina o seu quintal. A gente tem que fazer aquilo que a gente quer. Operação política do Big Stick. Big Stick, tudo isso. A gente faz aquilo que a gente quer. Qualquer país que se levante contra a gente é um perigo. Até porque eles também trabalhavam com aquela teoria do efeito dominó. Um país que é contra a gente vai levando o outro. Lembra da Ziza, né? Sim, Guatemala, outros países. Então, Sandinistas. Então, esse é um grande perigo que eles viam aqui, né? Agora, várias questões geopolíticas aí, como a gente comentou, talvez a mais importante seja a questão do petróleo. E daí é interessante talvez a gente jogar agora, a gente está na América Latina até então. Vamos sair um pouco, viajar um pouco e ir ali para o Oriente Médio. Né? Hoje a gente está vendo o desenvolver de um conflito entre Israel e Palestina, que ele é muito resultado dessa política do petróleo também, apesar de que não está diretamente relacionado a isso. São vários. Tem uma série de questões, né? É o tipo de coisa que não dá para explicar num vídeo de 5 minutos. Impossível, né? Eu só para aqui pro canal foram 2 horas para explicar o resumo, né? Mas vamos tentar atualizar um pouco o que está ocorrendo, porque o que ocorre lá hoje foi em outubro, foram os ataques, né? É até problemático colocar dessa forma, né? Porque a gente fala que o Hamas atacou Israel, mas na verdade 4 meses antes desse ataque já foram mortos 4.000 palestinos por intervenções israelenses. Então é problemático dizer, talvez a gente possa enxergar isso como uma defesa, mas como um ataque. Eu acho que inevitavelmente é o tipo de coisa que é que nem aquela história do Pequeno Príncipe, né? De duas pessoas que brigam há tanto tempo que elas mal se lembram de como começou, né? Então, os palestinos atacam Israel, mas Israel, ao mesmo tempo,
ataque os palestinos, seja no sentido de guerra mesmo, seja no sentido de privações a recursos, enfim, uma série de coisas que o Estado interessante a Israel gente retornar faz. um pouco, só para tentar localizar uma espécie de origem, é mais anterior do que isso, mas para tentar localizar uma espécie de origem, o Estado de Israel foi criado em 1947, 47, 48, né? A Grã-Bretanha vai oficializar a criação do Estado. Mas o que ocorre? Existe em 1917 a chamada Declaração Balfour, que a Inglaterra se compromete a entregar os territórios de onde hoje é a Palestina moderna à criação de um Estado judeu. Inclusive, a Declaração Balfour ela é anexada ao Tratado de Sèvres, que é o Tratado de Paz com o Império Otomano. Sim. Então, não é só uma declaração, está num Tratado de Paz com o Império, que saiu derrotado na Primeira Guerra Mundial. Mas um ano antes, em 1916, a gente tem o acordo Sykes-Picot, que foi isso, o acordo entre Inglaterra e França para regionalizar o Oriente Médio em áreas de interesse. Sim. Antes disso, inclusive, já havia um acordo com os grupos do deserto, os chamados beduínos da Arábia, de que esse território seria entregue, né? Seria feito um grande país, um único grande país árabe, né? Que seria entregue, então, a esses árabes que lutaram lá da Inglaterra contra o Império Otomano. Então, a Inglaterra promete, ao mesmo tempo, para os judeus e para os árabes, a posse da Palestina. Sim. De quem que é? Podemos dizer que, no final, a Inglaterra favoreceu mais judeus, porque foram com eles que eles fizeram um acordo formal. Né? Não foi um acordo falado, como foi feito. Lá o Lawrence da Arábia explica tudo isso. Né? Então, é anterior a isso, esse conflito. Mas é aqui que o negócio começa a se institucionalizar. Sim, sim. O conflito em si, ele é de milênios, literalmente milênios. Daria para colocar uma origem, talvez definitiva, ao conflito. Lá nos romanos, que expulsaram os judeus da terra. Inclusive, deram o nome de Palestina de propósito. Uma região romana. Deram o nome à região de Palestina, que se mantém até hoje, como uma provocação aos judeus, né? Porque eles expulsam os judeus daquela terra, falam quais os inimigos naquela época, né? Quais são os inimigos dos judeus aqui na região? Esses palestinos. Então agora a região vai se chamar Palestina como provocação aos judeus, né? E, enfim, os judeus ficam forte, a diáspora por milhares de anos, exato. Europa, norte da África. E hoje o que a gente tem que trabalhar é com essa noção mesmo, porque, assim, esses judeus, eles foram extremamente oprimidos. Foram 2000 anos. Negar, porque hoje o que a gente tem é que a esquerda vai apoiar a Palestina e a direita vai apoiar Israel. Mas o fato é o seguinte, a gente tem que trabalhar com um mundo concreto. O mundo concreto é o quê? Considerando toda essa história, a expulsão dos judeus, eles foram oprimidos por milhares de anos na Europa. A mesma coisa, o problema é que o quê? Os judeus começaram a fazer a mesma coisa que os palestinos. Exato. Só que quem que é a Palestina? Essa é a questão. Isso é complicado. E eu acho que uma coisa que não é levantada é que para a gente aqui nas Américas, como todo no continente americano, é uma questão que fica um pouco mais... tem um viés diferente, um olhar que é possível você ter especificamente aqui, né? Porque você olha para aquela terra ali da Palestina barra Israel, né? Uma só terra com dois nomes, e fala de quem que é essa terra. Poxa, originalmente era dos judeus, né? Há 2000 anos eles já estavam lá. Só que ao mesmo tempo eles foram expulsos pelos romanos, que nem existem mais, para contar a história, e vagaram por tanto tempo longe da sua terra, e os palestinos ocuparam, pois é. Teve Império Romano, Otomano. Oriente, né? Então, uma coisa... De quem é, né? De quem que é, de quem né? Essa própria região, que é a Palestina, é uma construção histórica de tanto tempo. De milhares e milhares e milhares de anos. Só que aqui, uma coisa que eu acho que a gente pode ter um vislumbre de quão complicada é essa questão, muito complicado. É você falar, por exemplo, de que é o Brasil. De que é o Brasil. Sim. Aqui, a gente se vê como esse povo miscigenado, que vem de vários lugares. Essa terra já tinha dono quando esses povos começaram a chegar aqui. Sejam os portugueses ou outros europeus que vieram lá. Você tem marco temporal. Pois é. Só que assim, de quem é a terra? Você imagine, né? Poxa, eu, pelo menos, sou descendente tanto de portugueses, quanto de africanos, quanto de indígenas. Né? Você imagina se aqui no Brasil os indígenas começam a reivindicar que todo o território do Brasil é deles. E o resto tem que ir embora. O que a gente faria nessa situação? Claro, é uma situação hipotética.
né? E eu não Mas a estou gente pode comparando em relacionar esses definitivo. indígenas com esses palestinos que estão vendo seu território sendo Ser ocupado. tomado à força, vão sendo expulsos, suas casas são queimadas, eles vão sendo deixados. E no caso palestino, eles começam a se radicalizar e a recorrer ao terrorismo, muitas vezes. Dito terrorismo, né? Até complicado você definir ali nesse contexto o que é terrorismo, o que é guerra dos dois lados, né? Essa Mas questão é interessante, né? A ONU ela considera terrorismo o quê? Ataques de pequeno, médio porte que tem como perspectiva aterrorizar, né? Terror, né? Psicológicos, então, e físicos. Se Mas a com o gente objetivo de parte aterrorizar, com o né? objetivo de aterrorizar, mas é muito estigmatizado. Terrorista é todo mundo que é contra o Ocidente. Agora, aqueles que fazem terrorismo a favor do Ocidente não são chamados de terroristas. A gente pensa Al-Qaeda. A Al-Qaeda a vida inteira trabalhou para os Estados Unidos. Sim. Foi financiada pelos Estados Unidos. Não era terrorista. De repente falou, a gente é contra os Estados Unidos, virou terrorista. Então, se o Hamas é terrorista, e olha que o Hamas não é nem pela ONU, nem pelo Brasil considerado terrorista. Agora, se o Hamas é terrorista, o Estado de Israel é o quê? É um genocida. Pois é. Porque o ataque não é nem de pequeno, nem de forte, é de grande. Você usou a palavra genocida, mas uma palavra que é muito cabível é apartheid, porque o governo da África do Sul falou que é um apartheid, assim, de todos os países do mundo, quem mais propriedade. Quem mais pode falar o que é ou não apartheid é a África do Sul, que foi lá que foi criado o termo. Então, a própria África do Sul falou que o que está acontecendo ali é um apartheid. Você separa as pessoas. Que os campos de concentração surgiram na África do Sul durante a Guerra dos Boeres, né? Sim. E a mesma coisa se reproduz, porque Gaza é um grande campo de concentração. Sim. Um grande campo de concentração. Agora, de quem que é? De a quem desgraça que é ultimamente esse território. Como resolver isso, Léo? De novo, se eu soubesse. Eu acho que o ideal seria aplicar a resolução da ONU de 1947. Pois é, o problema é. O problema é convencer. A essa altura, o problema é que o conflito ele vai escalando tanto, porque com certeza, né? As coisas já aconteceram. A guerra já existe, o terror já existe, o ódio já existe. Você tem que a gente tem que considerar também, inclusive, é o seguinte, porque a gente assume muitas vezes uma posição para o Hamas, sim, porque a gente entende que é uma luta por libertação. Que vê o lado do oprimido, que... O Hamas foi eleito em 2005 na faixa de Gaza, porque a população da faixa de Gaza estava tão inconformada de anos e anos de dominação, porque Gaza era para ter sido devolvida aos palestinos em 1984. Porque em 1977 a gente teve os acordos de Camp David. Israel se compromete ali a devolver Gaza aos palestinos em 5 anos. Era para ter sido devolvido em 1984, como foi devolvido, por exemplo, o Sinai, a península do Sinai para os egípcios. Então, Gaza era para ter sido devolvido em 84 para os palestinos, só foi devolvido em 2005. E aí todo mundo se assusta quando o Hamas é eleito. É claro, o grupo mais fundamentalista vai ser eleito, porque está todo mundo com raiva de Israel. Sim. Agora, o objetivo do Hamas não é esse, não é a criação de 2 povos, 2 estados. Com certeza destruir o Estado de Israel. Como... É incabível também. Claro, como é incabível você pensar que a política do Estado de Israel hoje é destruir todo o povo palestino. Os dois lados é a destruição do outro. Exato, seja por deslocamentos forçados para o Egito, por exemplo. Pode ser idealista, romântico, e falar 2 povos, 2 estados. Isso é muito bonito e é isso que tem que ser. O difícil é colocar em prática. Mas o Hamas, quando o governo de Israel, e claro, o atual governo, do Netanyahu. 86% da população de Israel culpa o governo Netanyahu pela atual situação. Exato. E aí, agora, a gente tem falado muito da questão histórica, né? Agora, vamos falar um pouco de geopolítica. Hoje você tem o Netanyahu no fio da navalha, o governo dele não vai bem, e hoje ele se mantém no poder com o discurso da guerra, com o discurso de sobrevivência do Estado de Israel e do próprio povo israelense. Apoia, de certa forma, porque é parlamentarista. Exato. Agora, você até esse ano mesmo, antes dos conflitos ali em outubro, você tinha uma série de protestos muito, muito inflamados, uma questão muito crítica em Israel. Muita repressão, uma questão muito delicada internamente no governo de Israel. E esse conflito que não é novo de nenhuma forma, mas que é reacendido, vem para dar uma sobrevida ao governo do Netanyahu. Né? E a gente ainda não sabe como que isso vai se fechar, porque hoje o Netanyahu precisa desse conflito vivo para se manter no poder, e ele quer se manter no poder. A gente pensa,
sabe hoje que o Netanyahu já havia sido avisado dos ataques, Uhum. meses antes. Sim. Ele deixou que os ataques Claro. ocorressem, porque Claro. isso justifica a reação de Israel, Exato. justifica o E extermínio. a E aí existência algumas do questões. governo dele. Por exemplo, primeiro, no norte de Gaza foi descoberta uma grande reserva de gás natural. Então. As reservas de gás natural do Mediterrâneo da parte israelense têm sido, qual é o termo, utilizadas, né, extraídas, né? O gás natural do Mediterrâneo de Israel, da parte do mar Mediterrâneo de Israel, a extração é feita por uma empresa russa. Sim. A nova licitação para essa extração de gás natural vai ocorrer no ano que vem, no ano 2024. É uma empresa russa. Quem que quer tirar os russos da jogada do gás natural? Os Estados Unidos. Claro. Uma grande reserva, talvez das maiores que a gente conhece. E os Estados Unidos queriam extrair gás natural da onde? É uma loucura. Ele extrair do Mar Cáspio a partir do Turcomenistão. Sim. Por isso que os Estados Unidos invadem o Afeganistão. Os Estados Uhum. Unidos quer, através do Turcomenistão, extrair pelo Golfo Pérsico, passar pelo Mar Vermelho e distribuir para a Europa. Sim. Agora tem um método muito mais rápido de distribuir gás natural para a Europa, Sim. é o Mediterrâneo. Essa nova licitação no ano que vem, provavelmente são as empresas americanas que vão chegar em massa. Sim. O Norte de Gaza. O Norte de Gaza é aquela regionalização que foi criada em 1993 por os acordos de Oslo. Uhum. São 5 regiões em Gaza, se não me engano, Norte, Centro, Sul de Gaza. Então, eles querem praticamente dissolver o Norte de Gaza, Uhum. destruir, como Netanyahu usou o termo, fazer com que os animais saiam do Norte de Gaza. Eles estão todos refugiando em Rafah, na fronteira com o Egito. Está sendo bombardeada também. Sim. E para quê? Para que possa se possibilitar a extração do gás natural do Norte de Gaza. E mais uma questão. O canal de Suez está se tornando cada vez mais um grande empecilho. Sim. Eles querem construir um canal que ligue a partir do norte de Gaza, passando pelo Mar Vermelho. É um outro plano de Israel. Então, tem todo um debate geopolítico e geoeconômico por trás disso. Esses são os verdadeiros interesses por trás, né? Pois é, e aí trazendo também esses jogadores, né? Porque é um conflito por procuração, um conflito por proxy, né? Os grandes conflitos são de outros países, né? Israel e Palestina estão ali nas vias de fato, mas você tem os Estados Unidos. Israel só existe por causa dos Estados Unidos. Não fosse o apoio dos Estados Unidos, Israel não existiria, né? E você tem, ao mesmo tempo, no lado palestino, você tem, por exemplo, o Egito, que está ali do lado, que é um país árabe, né? A própria Arábia Saudita, e a Arábia Saudita também, que é o maior país árabe hoje. A Arábia hoje. Saudita é uma grande questão. Por quê? Porque a Arábia Saudita, que vai entrar com o BRICS, né? A Arábia Saudita, ela é historicamente um grande aliado dos Estados Unidos. Se a gente pegar as guerras... Economicamente, tudo. Quando a gente pega os conflitos Israel-Palestina, por exemplo, vamos pegar lá a crise de Suez, em 1956. Egito contra Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e tal. Depois, na sequência, Guerra dos 6 Dias, 1967. Jordânia, Egito, Síria contra Israel. A Arábia Saudita não está envolvida em nenhum desses acontecimentos. Guerra do Yom Kippur, 1973. Egito, Síria, os países ali da região estão todos unidos apoiando a causa palestina. Mas a Arábia Saudita não. Que a Arábia Saudita é historicamente um aliado dos Estados Unidos. Agora a gente entra no próximo assunto, que é o BRICS Plus. O BRICS Plus, a Arábia Saudita se integrou nesse BRICS Plus. E ela é um antigo inimigo de quem? Irã. Pois é, que também está cotado para entrar. Irã, inclusive, que é o maior apoiador do Hamas, o maior financiador do Hamas. Inclusive, o grupo do Iêmen, o Houthis, né? Acho que é esse o nome, entrou e fez um cerco a Israel, né? Não está deixando mercadoria entrar em Israel com drones, né? Que provavelmente foram enviados para o Irã. Então, Primavera Árabe é isso. Em 2010, 2011, os Estados Unidos e a Rússia estão ali envolvidos, né? Os Estados Unidos apoiando a Arábia Saudita, a Rússia apoiando o Irã. Eles estão disputando a liderança do Oriente Médio e do Norte da África. E agora a gente vê o quê? Essa guerra Israel-Palestina mostra um pouco essas contradições, não? Porque a gente esperava que a Arábia Saudita fosse um aliado lógico dos Estados Unidos, mas o príncipe que está na linha de sucessão dos sauditas, ele tem uma perspectiva modernizante da Arábia Saudita, de aproximação com a China, da ideia de que, 2014,
Os Estados Unidos deu uma ordem para a Arábia Saudita e falou: produz mais petróleo que a gente quer causar uma deflação do petróleo. Eles produzem, eles fodem a própria Sim, economia, porque vão os Estados foder a Unidos. própria economia, porque os Estados Unidos mandou. O cara falou: Sim. isso não é cabível. Uhum. Isso atinge, inclusive, o Brasil. 2014 foi o único ano deficitário para o Brasil. Sim. Né? Em 2021, no século XXI, apesar de que o governo Bolsonaro também teve. Né? Mas, enfim, Uma essa pandemia. aproximação Irã e Arábia Saudita é um dos grandes Sim. acontecimentos do século XXI. Eu acho que uma das imagens, bom, século XXI só teve 24, 23 anos até então. Mas se der para projetar alguma coisa, entre as imagens mais impactantes Aperto de mão, né? vai ser o aperto de mão entre o mandatário do Irã e da Arábia Da Saudita, Arábia Saudita. com quem atrás? Mediação da China. Mediação da China. Então é como aquela mãe que pega os dois irmãos que só brigam e fala: agora eu vou fazer Eu vocês quero se vocês entenderem. amiguinhos de volta. E ai de vocês se brigarem, Isso né? foi. Não foi um tapa, foi um soco na cara dos Estados Unidos. E aí entra a geopolítica do petróleo. Os Estados Unidos hoje está voltando a intervir no Oriente Médio, principalmente nessa guerra, por dois motivos. Primeiro, porque a guerra da Ucrânia desandou. Uhum. Segundo, e a gente já vai chegar na guerra da Ucrânia, mas porque desandou. Segundo, porque há uma geopolítica hoje que está estruturada em torno da produção de petróleo e que os Estados Unidos têm que manter. Por quê? Uhum. O dólar, o valor do dólar depende da produção de petróleo. Todos os países no mundo que quiseram vender petróleo em outro tipo de moeda que não dólar foram invadidos. Líbia, Síria, de Iraque. São países que foram invadidos porque o valor do dólar depende da produção de petróleo. Então, aí ele se aproximou da Venezuela. Os Estados Unidos mandou 2 porta-aviões para o Mar Mediterrâneo. Sim. Então, essa é uma guerra que tem de tudo para virar um barril de pólvora enorme, explodir muitas coisas. A capital da Síria foi atacada, Damasco. A Síria está numa guerra civil também. Tá há A gente muitos não sabe anos. nem de quem é a Síria mais. Né? A Síria nem sabe mais. Islâmico, russos, estadunidenses, Tudo lá. OTAN, iranianos, todo mundo envolvido ali, sauditas. Então a gente nem sabe de quem Damasco foi atacada, mas até aí nem sabemos quem foi atacado. Então, Damasco foi atacado, o sul do Líbano foi atacado, os Houthis do Iêmen começam a participar tá numa guerra. O Irã atacou, grupos iranianos atacam 2 bases estadunidenses na Síria. Então, é uma guerra que está no sul, né, de Gaza, ali com a fronteira com Rafah, no Egito, foi atingida. Então, o Egito acaba entrando, querendo ou não, no conflito. A Turquia e o Catar parece que foram os grandes financiadores do grande ataque do Hamas, que disparou 3 mil mísseis, quase nenhum caiu, por causa lá do domo de ferro, que protege Israel. Então tem tudo para ser um barril de pólvora gigantesco. Né? Já é o barril de pólvora. A questão é um barril de pólvora e estão jogando fósforo. A questão é a hora que vão acertar no lugar certo para explodir. Né? E aí talvez seja interessante agora a gente pensar os pontos quentes dos conflitos internacionais. Então, hoje nós temos no mundo alguns pontos quentes. A gente vê, por exemplo, a questão Israel-Palestina, né? É um ponto quente no mundo, e é interessante notar que eles estão todos naquela regionalização que a gente várias vezes já discutiu, do Heartland, né? do Mackinder, o Spikeman, né? São pontos em que os Estados Unidos atua, né, com mais intensidade. Então, hoje a gente vê isso aparecendo muito ali Israel-Palestina, os Estados Unidos tentando retomar sua zona de influência no Oriente Médio, perdida por conta da entrada de muitos membros do Golfo Pérsico no BRICS. E a gente vê isso na Ucrânia e num outro ponto que está para se desenvolver o conflito, que é o Taiwan. Na Ucrânia. O que falar de Ucrânia? Alguma coisa na televisão, engraçado, na Globo, no começo da guerra, e se a gente pensar que a guerra já tem aí 2 anos, né? Vai fazer 2 anos, né? 2021, 2023, né? E vai estar 3 anos em fevereiro. Vai estar 3 anos, 2024. Na primeira metade desse período, a gente via muito Zelensky. Era Zelensky no Parlamento Europeu, era Zelensky, aquilo, o jornal, todo dia o Zelensky indo para algum lugar, falar com alguém, né? No começo do ano ele até tentou falar com o Lula, não conseguiu, aí queria falar com o Lula, depois não queria mais, aí ia falar, enfim, toda uma pataquada ali. E hoje a gente não vê mais Zelensky. Sumiu. Ele foi quase como um mendigo, pedir dinheiro lá no Congresso estadunidense. Encontrou com o Joe Biden, o Joe Biden recebeu ele de uma maneira muito estranha, assim, beleza, opa,
Estão mandando protocolar, dinheiro, né? protocolar. Anunciou 200 milhões para a Ucrânia, é uma grana, né? Mas ele deu grana, $1 bilhão é dólares. muita grana para mim e para você. 200 É, milhões eu tô feliz na vida. claro. Para a Uma guerra Ucrânia, contra a Rússia, pois 200 não é milhões nada. não é uma bomba, né? Então, se controlar, engraçado, porque em 2021, o Biden, o Congresso estadunidense, deu $1 bilhão de dólares para a Ucrânia lutar contra a Rússia. Em 2021 começa o conflito. Agora eles deram 300 milhões, aí eles deram, parece, que um adendo de 200 milhões. Tudo bem, metade do valor que foi anteriormente e tal. Interessante que a Ucrânia está tão fodida, mas tão fodida, que as armas que o Hamas usou contra Israel vieram da Ucrânia. Pois é. Vieram da Ucrânia por quê? Eles estão traficando arma no mercado negro para ver se levanta alguma grana para enfrentar a Rússia. Pois é. Então, quem está financiando o Hamas contra Israel, no fundo, são os ucranianos. Não. Olha só que coisa. Você vê. E o que eu acho mais interessante falar da Ucrânia nessa altura do campeonato, primeiro, os russos disseram que iam terminar a guerra em 2030. Eu acho que essa guerra termina muito antes. A guerra no começo era para ter durado uma semana, né? Não é nem para ter sido guerra. Porque os né? russos utilizaram outra tática. Pois é, mas a aposta inicial dos russos era que eles entrariam, né? Chega logo, arranca a cabeça que Kiev, né? E daí o resto é nosso. Mas não foi o que eles aconteceu. gradualmente começaram a transformar a tática de invasão da Ucrânia no que eles chamaram de moedor de carne. Que é a tática que eles usaram contra os nazistas. Exato, né? exatamente. Quer dizer, deixa eles virem. Primeiro a gente invade Lugansk e Donetsk, que são áreas de apoio dos russos, onde tem população russa. Vamos esperar eles chegarem. Uma grande linha de bombardeio destruindo qualquer tropa ucraniana, inclusive a expectativa de vida desses soldados no campo de batalha era de horas, dos ucranianos era de horas, você não durava um dia. 4 exércitos foram destruídos em 2 anos, 4 exércitos da Ucrânia. Agora, basicamente, o que a gente tem lutando na Ucrânia são mercenários que já estão desmoralizados e que foram nesse moedor de carne. Vamos chegando, vamos destruindo. Deixa eles virem que a gente destrói. Até porque isso valoriza um pouco a visão dos russos no cenário internacional. A gente não bombardeou Kiev, a gente ficou no nosso canto, eles vieram atacar. Até porque, pelo referendo que eles fizeram, Lugansk e Donetsk passou a integrar o território russo. Então, eles não estavam mais atacando, mas defendendo o seu território. Sim, seu suposto território, né? Vamos lembrar que, querendo ou não, o território da Ucrânia, a Ucrânia era um país soberano, que tinha ali o seu território definido na diplomacia internacional, e a Rússia invadiu, né? E aí você tem toda uma retórica de que foi preventivo e ao mesmo tempo que aquelas populações estavam sofrendo na mão dos ucranianos. Dizem que foram 5 mil mortos russos antes da invasão dos russos. Pois é, e todo uma ideia de que haviam campos de não sei se seria de concentração, talvez de extermínio, né? Campos de extermínio ali, e até quando a Rússia invade a Ucrânia, a ideia era de uma desnazificação, né, da Ucrânia, que realmente, assim, muita gente falou, não tem a ver, tem muito a ver. E isso ficou claro para todos. Se alguém no começo da guerra tinha dúvida, é só ver os ucranianos. A própria ONU chegou a reproduzir imagens nazistas por engano na hora de falar da Ucrânia, porque acabaram divulgando imagens ali de soldados que tinham símbolos nazistas no seu uniforme. Então, assim, existia, assim, uma retórica nazista dentro da Ucrânia. Agora, independente da retórica, independente das motivações que um ou outro pudesse ter, a guerra ocorreu, né, depois da invasão das tropas russas, e a aposta os dois lados fizeram uma aposta, né? A aposta inicial da Rússia era essa, de invade, toma Kiev e acabou, né? Inicialmente era essa. E a aposta do dito Ocidente, né, da OTAN e dos Estados Unidos, era vamos fazer sanções econômicas, a Rússia não se sustenta sem o nosso apoio econômico. Falhou miseravelmente, mas essa era a aposta inicial. O que acontece? Na verdade, o que muitos economistas veem hoje é que se fortaleceu a economia russa. Exato, completamente. Você teve uma série de medidas. Você teve, por exemplo, uma aproximação. Porque agora a gente não compra mais de outros países, a gente desenvolve. Produz aqui. Você teve uma série de medidas. Primeiro, uma aproximação ainda maior da Rússia e China, né? Inclusive economicamente, monetárias, moedas dos dois se tornaram mais relacionadas.
relacionadas, e a moeda russa chegou a se valorizar. Reserva em yuan, os chineses Exato, reserva em exatamente. rublo, né? Uma medida muito interessante que a Rússia teve também foi de nacionalizar empresas que não eram deles. Então, por exemplo, você tem uma fábrica de carros estadunidense, né, de uma empresa dos Estados Unidos. E eles só, agora está em sanção, essa fábrica não tem mais aí. Beleza, a empresa foi embora, mas a fábrica está lá. Então a Rússia toma aquilo, usa e vende a mesma coisa. A economia cresce. Foi a moeda que mais se valorizou. Exato. Porque, inclusive, os russos começaram a fazer o quê? Ah, vocês querem comprar o gás natural da Rússia? Vocês têm que ter reserva em rublo. Os americanos não fazem isso. Você comprar petróleo daqui, o petróleo eles não vendem, né? Mas se você comprar qualquer coisa aqui dos Estados Unidos, você tem que ter reserva em dólar. Então, a gente é igual. Então, a Alemanha teve que fazer reserva em rublo. A Alemanha, que é a mais dependente do gás russo para sua energia, né? E é isso, ó, os Estados Unidos e a OTAN fizeram essa aposta de que a Rússia ia acabar cedendo economicamente, quando na verdade a sanção voltou para a OTAN, no caso para a Europa, né? Porque a Europa é altamente dependente do gás russo para ter energia, e aí a Europa falou: não vou comprar mais gás russo, a Rússia falou: tudo bem. Beleza. Né? Hoje o que está acontecendo, na verdade, é que a Europa compra sim gás russo, mas não da Rússia, né? Eles extraviam ali, seja, se não me engano, para a Armênia, enfim, Cazaquistão, eles extraviam para outros lugares e compram dali. Se não me engano, a Turquia também está envolvida, né? E aí acaba comprando, né? Você faz lavagem de gás, né? Então, mas o interessante é como que os dois lados fizeram apostas, nenhum dos dois deu certo, no sentido que a Rússia teve uma guerra muito mais prolongada. Se a gente botar um saldo, eu acho que o saldo... Aí a gente pode até disparar, não tem problema. Mas eu acho que o saldo é positivo para os russos. Não, isso é indiscutível. A Rússia saiu, por um lado, politicamente um pouco mais enfraquecida para o Ocidente, mas isso fortaleceu exato, fortalecida e economicamente. No fundo. Até a OTAN começa a perder um pouco de legitimidade. Primeiro, a OTAN foi criada no contexto da Guerra Fria. Que não existe mais. Não existe mais. Aí todos os membros da OTAN começam a falar: pô, para que a gente está provocando os russos? Pois é. Continuamente provocando. Com história de que eles vão invadir a gente e tal, tem gente que compra esse ideia, tem gente que não compra. Os russos são nossos vizinhos, Estados Unidos não precisa de tem. Ele depende do gás desses caras, que vem por gasoduto, é melhor do que comprar por navio americano. Muito melhor. Qual o sentido de eu estar enfrentando o russo, sendo que você tem toda uma retórica que vem também da Guerra Fria, mas é até um pouco, na verdade, bem anterior, que é de um orientalismo, uma ideia de que eles não são europeus, eles são os povos bárbaros que estão lá longe. Agora, você tem o questionamento dessa ideia, inevitável, né? É um pouco disso que você está trazendo. Mas, assim, a Europa começa a questionar isso, essas bases europeias ali que já não fazem tanto sentido, e ao mesmo tempo nos Estados Unidos isso também começa a ser questionado, porque hoje você tem um grande problema para o governo Biden, que é a guerra na Ucrânia, porque você tem ali uma série de pessoas no Congresso, né, que olham e falam: por que a gente está sustentando esses caras? Na verdade, foi muito desmoralizado, até porque o filho do Biden foi acusado de trabalhar com muitas empresas armamentistas que estavam financiando essa guerra. Agora, se a gente voltar um pouco mais para trás, o que eu penso? Que a guerra da Ucrânia ela foi a reconstituição de um novo inimigo. Os Estados Unidos ele não pode esquecer um inimigo. O inimigo era o terrorismo, o terror, que era o Talibã. Acabou a guerra. Acabou a guerra no Afeganistão. Sai do Afeganistão. Humilhado. Você perdeu o comando de japonês, de cabra. Exato. Eles fogem. Sai fora, cena de filme. O pessoal pendurado e caindo de avião. Vexatória, uma coisa vexatória. O Trump usa toda essa imagem para desmoralizar o Biden. O próprio Trump assinou os acordos de Doha, prometendo sair do Afeganistão. Pois mas ficou enrolando, e deixou para o outro. Claro, deixou para o outro, né? Pois mas engraçado que a gente tem, ainda mais a gente no Brasil que está olhando de fora, tem muito chavão do o democrata, que está muito relacionado à ideia do Obama, que é um cara que bombardeou muito o Oriente Médio, mas que a gente pensa no Obama, a gente pensa no Nobel da Paz, pensa que, primeiro o presidente negro dos Estados Unidos é um cara que trazia muita ideia de programas sociais, representatividades, a mulher dele que tem uma série de trabalhos excepcionais, e a gente pensa nos republicanos, a gente pensa no Trump, que é uma ideia de um republicano muito conservador e muito mais falcão, né, que é esse termo do cara que acho que não, Estados Unidos tem que mandar no mundo e acabou, né?
interessante, porque assim, o que a gente tem historicamente é que os democratas tendem a uma geopolítica que é mais fechada dos Estados Unidos, os republicanos uma Menos geopolítica belicosa, né? os Estados Unidos uma coisa mais aberta. Mas quando a gente É compara esses mais dois expansiva, líderes, né? Agora, não só esses comparar dois o nome líderes, né? você cai numa contradição. Cai, Um e mesmo cara que hoje, serviu um monte de país, sim. um cara que é o fim da guerra. E hoje a contradição é ainda maior, porque você vê que o governo do Biden ele tem crescido, o que, não que ele tenha crescido muito, mas o que tem crescido, o que tem conseguido crescer, é muito por causa das guerras, porque os Estados Unidos é o país que mais vende armamento do mundo e cresce em cima disso. Depende disso. E o governo Biden hoje precisa da guerra para poder crescer, das guerras, seja da Ucrânia, seja em Israel, e politicamente, e os republicanos são a voz que fala, não, vamos diminuir os conflitos, né? Então é uma contradição, a gente olha de fora e vê, não, o republicano é o cara que é mais expansivo, democrata menos, mas né, hoje você tem completamente diferente. Né? Sabe o que hoje o Biden precisa do conflito, agora, a o favor do Biden ele conflito, recupera muito da legitimidade dele recriando o inimigo nos russos. Porque a gente perdeu para o terrorismo. Os Estados Unidos perdeu para o terror. O terror venceu a guerra. Sim. Agora, perdemos para o terrorismo. Quem é o novo inimigo? Os russos. Que já eram um velho inimigo. Novo velho inimigo, né? Agora vão enfrentar os russos na Ucrânia. Sim. Perdeu de novo. Pois é. Quem é o novo inimigo? O terror de novo. Pois é. O Hamas na faixa de Gaza. Sim. Não sei como vai andar esse conflito. Envolve muito mais interesses do que antes. Tem tudo programado para que muitos países se envolvam, para que a Rússia favoreça, inclusive, o Hamas. Tem tudo para que isso ocorra. A gente sabe que hoje Catar e Turquia provavelmente devem ter entrado com algum tipo de financiamento. O Erdogan já criticou muito o Netanyahu. Então, a gente tem todo um jogo geopolítico. Agora, indo para o terceiro ponto. Quer dar um pause? Sim. Não, não solta mais. Você vai cortar depois? Faz assim, ó. Não é para cortar, é para só fazer o corte. Entra pro making off. É porque só para dar um... Mano. Só para não pegar eu falando assim, não, peraí. Não, mas fale que isso daí entra pro making off. Se alguém assistiu até aqui, tá de parabéns. A gente tem que falar. A gente está falando muito, né? A gente começou falando de Israel depois de Ucrânia, a gente acabou falando muito de imperialismo dos Estados Unidos, querendo ou não. E dentro do assunto de imperialismo dos Estados Unidos, a gente não pode falar da morte do dito cujo, do cidadão, o Kissinger. O Kissinger, pô. Morte do Kissinger, que apesar de ser muito velho, morreu muito velho, morreu lúcido e ativo. Não quebra mesmo. Carta, ele também morreu. Pois é, não quebra mesmo. Perdão pra lei aí. Perdão, não me lembro. Irmão do Milei, se falar com eles dois. Perto deles, o maior castigo é esse. Mas o Kissinger morreu e eu acho que a gente, não imediatamente, mas com certeza vai ver diferenças na política dos Estados Unidos, não que ele não que a política dele não continue sendo seguida, mas que mas ele estava ativo, ele estava dando conselhos, então sem Kissinger no mundo, a gente pode esperar alguma mudança ao longo das décadas, né? E aí, quer dar um contexto para quem não sabe quem é o Kissinger? O Kissinger foi um dos grandes teóricos da geopolítica. É que assim, a geopolítica, a gente pode pensar, existem alguns teóricos da geopolítica, então como o Mackinder, por exemplo, são caras que estão interessados em entender como o mundo funciona. O Mackinder, por exemplo, é um cara que no século XIX está apoiando a independência da Índia, e ele era britânico. Quer dizer, cara extremamente progressista. Eu sou britânico, eu trabalho com geopolítica, e eu apoio que o principal território do Império Britânico seja independente, porque eles merecem essa independência. Para a época dele, era um puta um progressista. Agora, o que se era um puta no filho da puta. Melhor palavra. Puta no filho da puta. O cara que estava a serviço do governo dos Estados Unidos, como muitos outros, como o Brzezinski, né, que era um dos grandes teóricos dos Estados Unidos, que criou os mujahedins no Afeganistão, por exemplo, que teve toda a política de desestabilização da Ásia, financiou a Al-Qaeda. Então, o que ele fez? Ele foi o principal responsável pela aproximação entre China e Estados Unidos e pela divergência entre União Soviética e China. Ele fez esse grande desacordo entre eles dois. Mas eu acho que é importante comentar do Kissinger como que ele era, se existe a ideia do Falcão, que é esse cara que acha que não, os Estados Unidos têm que mandar no mundo e pronto, acabou. O Kissinger era isso, levado
milésima potência, né? Era um cara que só estava interessado no poder, 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 e essa ideia de que, ó, existe um país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos. E é ele que vai É mandar. que essa é a Acabou. base da formação dos Estados Unidos, né? Tem um grande livro da uma professora da USP, Mariane Junqueira, né? Que é Estados Unidos, Nação e Nacionalismo, acho que é algo assim, né? Que ela está explicando como é a base da formação dos Estados Unidos. E ela explica o quê? Os Estados Unidos ele é formado pela ideia de terra prometida, de Excepcionalismo, excepcionalismo, que essa terra é uma de terra estilo especial, manifesto. destino manifesto, América para os América americanos. para os americanos. Tanto que depende da integração estadunidense uma expansão contínua. Uhum. Essa expansão primeiro foi territorial. Bom, primeiro a gente toma a Flórida dos espanhóis, depois a gente negocia com Napoleão a A Louisiana, Louisiana, depois a gente vai invade os tomando, territórios mata os mexicanos, os indígenas, indígenas. Acabou, não. A gente vai para Cuba, para a vamos para Guerra Cuba, vamos para o Hispano-Americana, Havaí, vamos para o Havaí, vamos vamos para para Filipinas. Filipinas, E hoje, o imperialismo não é mais igual antes, mas é esse imperialismo da da presença, influência, da né? influência, da guerra híbrida. Então, a gente está lá. Tem guerras que os Estados Unidos vai Toda a ideia participar. da, Se da acabarem as guerras, acaba os Estados toda a Unidos. ideia da doutrina Marshall, de uma Europa Tudo destruída, presente. vamos então reconstruir, a gente domina Isso foi aplicado para a América. ideologicamente. O Com certeza. neoliberalismo é a doutrina Marshall para a Para a América. América. Vamos com o As neoliberalismo destruir. ditaduras, Gente, que aconteceram em toda a América do Sul, toda a América Latina, na verdade, São Paulo, durante a Guerra Chile, Fria, inclusive no Brasil. tudo. Então, é esse ideal de nação, que ele está baseado nessa espécie de expansão. Kissinger é um sintoma disso. Sim. É um cara que precisa criar conflitos no mundo para que os Estados Unidos justifiquem sua existência. Exato, mas o mundo fica um pouco melhor sem o Kissinger, isso é Olha, indiscutível. não desejo a morte do Kissinger. Não, jamais desejando, mas Já reconhecendo que ele deu algumas péssimas contribuições. E como a gente falou de imperialismo, é claro, a gente é de esquerda, não tem discussão aqui. Né? Não adianta falar. Não tinha. Agora, vocês já viram, agora que outros países usam esse imperialismo é uma realidade. sim, Eu acho que a China continua tendo uma política, muitas vezes, do tipo imperialista. Mesmo muitos não sendo. Pode mas a gente pode trazer outras discussões. Né? A gente pode trazer um vídeo sobre o imperialismo sobre imperialismo chinês, seria bem O interessante. pessoal esqueceu o que é imperialismo. Imperialismo é exportação de capital. É o que o Lenin coloca lá, o que a Rosa Luxemburgo coloca. Sim. A gente não cobra um juros tão alto quanto os Estados Unidos, a China não faz isso, mas está exportando capital. Né? E é interessante ver até como os Estados Unidos hoje... E é comunista, hein? Eu não discordo que a China não seja comunista, ela é comunista. Aí é outra coisa que a gente pode... Muitas coisas, né? discordar. Mas é interessante ver como os Estados Unidos é esse país hoje, que não é os Estados Unidos de 150 anos atrás. Os Estados Unidos se fez no mundo... realmente sendo um país novo, né, em contraposição àquele imperialismo britânico, que era muito mais predatório e opressor. Os Estados Unidos se faz inicialmente com uma ideia nova de trazer liberdade. Eu estou falando não hoje, estou falando de levar isso para... A guerra híbrida é a nova expressão do imperialismo. Sim. Eu não preciso dominar territorialmente. Não preciso estar ocupando. Eu posso ter simplesmente alguém que favoreça os anseios. Sim. E cria uma guerra entre os dois lados. Cria uma guerra entre dois lados, deixa eles se matarem e reconstruam depois. Imperialismo chinês é imperialismo mais light. Exato, que é o que eu tô falando. Imperialismo. Como o imperialismo dos Estados Unidos era muito mais light do que o britânico. Isso. E agora a China vem, eu acho que com o tempo a gente vem cada vez mais vendo impérios que surgem e propõem coisas novas. Por exemplo, isso aí mudou completamente o assunto. Comerciais. Não, a gente vai chegar em Taiwan. Acordos comerciais que favorecem os dois lados. Sim, acordos iguais e não desiguais. Só que a China é uma potência industrial. Ela precisa de potências não industriais que consumam seus produtos. Então, consumo e dê subsídio de commodities, por exemplo. O Brasil está muito nisso. Faz um baita de um trabalho legal. Sim. Algo que nunca foi feito, algo que nunca na história países de outros continentes fizeram com países africanos. Sim. A China faz algo nesse sentido completamente inédito. 1% de juros, os Estados Unidos cobrar 12%, 15%. É outro tipo de negociação. Não deixa de favorecer os anseios chineses. Claro, a gente está construindo uma ferrovia.
para levar os produtos É para chineses. levar e para que vocês consumam produtos chineses. Isso é Mas é indiscutível. mais light e Mais se vai no igual. caminho de uma E uma coisa. igualdade, Mas uma coisa muito interessante nesse ponto é que a China, pelo menos até então, e abertamente, se coloca como defensora de que os povos tenham soberania sobre seu território essa e ideia da da autodeterminação dos autodeterminação, povos, isso é lindo. que os Estados Unidos É o que acontece na nunca Venezuela. Todo mundo teve, lá na né? Venezuela é uma ditadura. E aí? Sim, vai Como fazer você o quê? funciona no O país? Brasil vai invadir? O Ações. Brasil vai invadir? Vai fazer o Os quê? Unidos são Né? criados de grandes ditaduras. Várias, Não é a inúmeras, questão inúmeras. moral do A mundo. Arábia Saudita, que a gente estava A Arábia comentando, por Saudita exemplo, vai dar uma ditadura, mulher não ah, pode dirigir o carro. pois é, e é um país que tem grandes relações com os Nos Estados Estados Unidos. Unidos. Então, Né? vamos escapar dessa ideologia maldita. Taiwan, Tá, então emendando nos imperialismos nos chineses imperialismos. e estadunidenses. Mas eu digo isso, Léo, por quê? Eu acho que o mundo é isso. O mundo é uma disputa de Claro, imperialismo. é isso que é a Eu política no sou, final na das contas. geopolítica, eu sou um realista. Sim, Eu não é sou a realpolitik, né? realpolitik. Escola de Munique, É. Alemanha. Eu sou um realpolitik. O mundo é assim. A gente fala, mas eu quero um país que preze pelos povos. Todo país, existe nacionalismo, eu estou olhando para dentro de mim, Uhum. geralmente. O terceiro mundo é outra história, gente. Muita discussão aí, né? Enfim, Taiwan, Então, Nancy Pelosi, foi lá no começo do ano, né? presidente da Câmara dos Senadores dos Estados Unidos, visita Taiwan, Cria um numa provocação. rebuliço, cria um Os rebuliço ali chineses, em internacional. resposta, fazem um baita de um exercício militar, Momento, bombardeiam o mar próximo de Uhum. Taiwan, e os taiwaneses dizem, olha, vocês Pra mostrar. bombardearam próximo ao mar de Taiwan, jogaram 12 mísseis. Não pode, né? Não Falam, não pode. pode, poxa, É não sacanagem. Aí a pode. China responde, olha, vocês não contaram direito, foram 16. É, Vocês não contaram, então provoca ainda mais. é, Esse é o próximo ponto quente é. do mundo. Ali, esse ano, a gente teve uma série de movimentações. A visita da Nancy Pelosi, eu não lembro se foi no começo desse ano, se foi ainda final Não, do ano foi passado. ano passado. Mas ali já tinha um rebuliço. Esse ano, uma coisa que me preocupa muito, né, mais até do que essas demonstrações em Taiwan, que eu acho que acabam sendo muito mais um show-off, né, uma demonstração ali para criar um rebuliço internacional e fazer as notícias reverberarem, né, e que podem sim acabar. É um barril de pólvora, pode acabar acendendo alguma coisa ali, mas uma coisa que ao longo desse ano foi me preocupando muito mais, sempre que eu ouvia sobre Taiwan, sobre essa região como um todo, muito mais do que esses movimentos em Taiwan especificamente, ou em locais próximos, que realmente me preocupou foi o movimento dos Estados Unidos na Austrália. Os Estados Unidos têm criado bases novas na Austrália, movimentado muita coisa lá militarmente, a fim de criar ali na região ali do noroeste da Austrália, criar bases ali para ser apontando mísseis para a China. É Isso isso. é igual na Segunda Guerra Mundial, quando os Exato. japoneses estão expandindo no Pacífico, os americanos vão ali para a Austrália. A Austrália é Exato. uma base E traz muito medo que a gente tem coletivamente quando a gente pensa, por exemplo, em crise dos mísseis de Cuba, né? Quer dizer, a Rússia coloca mísseis em Cuba, os Estados Unidos no Afeganistão, né? Um aponta para o outro e fica ali, né? E os Estados Unidos têm feito esse movimento na Austrália de criar bases, obviamente, falou, ó, se algo Na verdade, se a acontecer, gente pega ali o né? mar da China, são muitas bases estadunidenses. São, Até tem porque o Japão, por inúmeras. exemplo, ele é proibido de ter um exército, você Sim, sabe, né? sim, É proibido de ter um exército. sim. O exército que faz a proteção, segurança nacional do Japão tem uma guarda nacional, a polícia japonesa, Exército não tem. mas o exército é dos Estados Unidos e eles estão Sim. cercando a China. Sim. Agora, o que fica para gente, e a gente não sabe se é 2024, 2025, não sei, mas daqui para frente há um barril de pólvora E esse eu acho e o que. pavio já foi aceso. É. Ali em Taiwan, ele tá Sim, percorrendo. ele tá em stand-by, né? Stand-by. Mas uma hora vai estourar. A gente estava conversando antes da gravação, comparando até um pouco com a situação dos Balcãs no pré-Primeira Guerra Mundial. Era uma região um tanto disputada, onde vários poderes ali exerciam influência. Você tinha ali a Alemanha, você tinha Império Austro-Húngaro, Império Russo, França, todo mundo ali meio que se misturava ali nos Balcãs com suas influências, que foi o barril de pólvora que faltou no final, né, com o assassinato do
Duque Ferdinand, e que acabou desbocando uma guerra. Não querendo dizer que isso vai acontecer de novo agora, não estou falando que a situação é igual, mas a gente Parecida, né? é parecida no sentido que o Mar do Sul da China, você tem uma série de reivindicações dúbias. Taiwan é um exemplo, né? Taiwan é reivindicado tanto pelo governo chinês continental, é que os Estados Unidos não né? reconhecem Taiwan. Não reconhece Taiwan, mas ao mesmo tempo reconhece a China, mas ao mesmo tempo apoia Taiwan. E você tem. E não necessariamente Taiwan vai ser o barril de pólvora mais quente. Você tem ali outras ilhas que também são disputadas e que você tem, às vezes, até disputa de quem que vai colocar base militar ali, né? Então, a disputa hoje existe. É um barril de pólvora quente ali. É muito maior, eu diria, até que da Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia era Porque parece uma que a região. pólvora só está acumulando ali. Exato, Para explodir. Ali na Ucrânia, anos atrás, a gente olhava para a Ucrânia e falava, pô, se ali na Ucrânia pode ter alguma coisa, se a Ucrânia decidir entrar na OTAN, vai ter um negócio. Teve, mas assim, estamos aqui, o mundo não acabou, não teve guerra nuclear, espero que também não tenha, né? Mas aconteceu, a gente já pode olhar por que foi e não por que pode ser. Agora, quando a gente pensa no mar do sul da China, né, Taiwan e tudo mais, a gente está olhando do que pode acontecer, como que é uma coisa que está cada vez mais acumulando tensões e pensando o que vai ser quando isso estourar, né? E alguma hora vai estourar, seja um estouro abafado, né? Talvez, esperançosamente falando, seja um estouro que vai sair para todo lado, né? Vamos ver. Muitos pontos quentes. Muito bem. Agora acho que só falta a gente falar de um tema, né? Na verdade, a COP28, depois a gente fala o que a gente espera um pouco em 2024, mas COP28. E aí, COP28 vem aí nas conferências internacionais do clima. A gente começou falando sobre isso, Sim. né? Que sobre a questão do aquecimento global, né? E o que essas COPs, uma atrás da outra, que elas vêm discutindo, que elas vêm trazendo de COP28 agora. Tem uma série de questões aí para falar da COP, né? A primeira é o lugar que foi Dubai, né? E engraçado que a COP28, no final das contas, claro, é uma conferência do clima, na prática acaba sendo uma oportunidade para todos os países do mundo se encontrarem e você tem ali uma série de conversas entre os países, né? E no caso foi em Dubai. Dubai é um grande produtor de petróleo, né? Tem ali uma certa afinidade com a Arábia Saudita, Mas nem existiria, né? se fosse Então, petróleo, né? pois é. E aí tá a contradição de você querer falar de clima, querer falar de redução de emissões, né, de gases na atmosfera, um país que é produtor de petróleo. O interessante foi que o Brasil, nessa COP, deu a seguinte declaração: nós queremos ser a Arábia Saudita da energia limpa. Exato, que eu acho que o grande posicionamento do Brasil, e especialmente do governo Lula, porque a gente sabe que o governo anterior não tinha a menor pretensão Eu me lembro até hoje do dia, estava lá na USP, Hum. estava lá na Biblioteca Florestan Fernandes, durante o governo Bolsonaro. Deve ter sido 2021, por aí. Antes da pandemia, né? Então, 2019. 2019. Estava por lá, aí eu entrei lá na biblioteca, eram umas 13, 14 horas. Aí eu saí uma hora e meia, saí, o dia estava virou noite. Escuro. Eu falei, não é possível que eu passei tanto tempo aqui dentro. Olhei para o céu, escuro, noite, assim, era noite. Queimadas na Amazônia. Pois é, e a fuligem das árvores queimadas na Amazônia. Lembrando que você tem, né, chove no Sudeste porque você tem os rios aéreos, né? Então, a água que é evaporada na Amazônia desce e chove aqui, né? E a gente precisa até pensar, né? Esse ano a gente teve uma série de mudanças no clima, no tempo, né? Que é uma consequência da mudança climática. Por exemplo, né? Pela primeira vez se detectou no Brasil clima desértico. Exato. Né? Nunca na história. Detectamos norte da Minas, norte de Minas, sul da Bahia, clima desértico. Exato. Esse ano a gente está um pouco ainda, mais para o ano que vem ainda, a gente vai ser mais impactante. O El Niño, que é uma coisa recorrente, mas o El Niño nunca foi tão impactante. Então, ele está cada vez mais intenso. Cada vez mais intenso, que é exatamente o que a mudança climática prevê. E a gente sofreu consequências já disso
tanto economicamente quanto no próprio dia a dia, né? A gente sentiu, no cotidiano a gente sentiu que está mais quente. Na Amazônia, a gente teve aí, está tendo ainda secas, como nunca tinha sido registrado. Seca, né? Manaus em seca, botos assim morrendo aos montes. E aí, aqui no Sudeste, a gente pode até pensar em como que isso vai nos afetar, porque o se não clima, tem água lá. você que trabalha com física, né, Léo? Você vai falar melhor do que eu. Ou não. Com certeza, teoria do caos, né? O clima, Sim. ele é caótico. Sim, sim. Você tem variáveis... Completamente imprevisível. Imprevisíveis, né? Você não sabe, você mexe uma variável, tem Tudo muda. que É imprevisível, pior essa é a é que palavra. o clima, sendo esse sistema caótico, não é na manhã que eu vejo isso. É daqui 3, 4 anos. A teoria do caos ela surge justamente da ideia que uma mudança muito pequena numa variável, né, tem um efeito tão grande que ele não é modelável matematicamente, né? Você não consegue modelar o efeito daquilo. O exemplo mais claro é um pêndulo, né? Um pêndulo duplo, né? Se você tem um pêndulo, só que em vez de você ter ali um objeto, você tem outro pêndulo, né? Uma mudança ali mínima produz um resultado muito diferente no movimento desse pêndulo, que é exatamente o caso da mudança climática, né? A gente tem nesse caso, tantas variáveis, né, que uma mudança muito pequena em uma variável pode produzir um efeito gigantesco em todas as outras variáveis, né? Isso não tem controle. Então, não tem controle, né? Não tem E controle como nenhum. resolver esse problema? Pois é. Essas COPs são tentativas, né? Agora o que o Brasil propôs é a missão 1.5, ou seja, vamos manter o aquecimento em 1.5 graus. Porque o ponto que a gente está hoje, né? Muito se falar, vamos impedir o aquecimento global. Hoje a gente já está no ponto que é impossível impedir, porque ele já chegou. O aquecimento já aconteceu, a mudança já aconteceu. Né? Eles mudaram para ebulição. E hoje não se fala mais em aquecimento global. Não é? Porque eu entendo a proposta de que é ebulição porque, de fato, está aquecendo mais. Só que o grande problema é que a gente pensa que é só aquecimento. E o clima, como ele é meio dinâmico... Sim, alguns lugares vão ficar mais frios, né? Na verdade, é a mesma medida, né? É indiretamente proporcional. A ideia é que, não, a ideia é que o planeta... você tem uma média... Né? Não, a ideia é que você tem uma média do planeta, né? Então, por exemplo, óbvio que no Alasca faz muito frio e que no Saara é muito quente. A questão é que você faz uma média e você vê que ao longo dos milênios a média do planeta foi diminuindo. Então, a temperatura, o normal, pelo menos dentro do mundo que a gente conhece, do planeta Terra que a gente conhece, o normal é a temperatura cair. Dizem em dado momento das precessões, porque sim, o planeta ele muda o eixo da rotação. Muda o eixo, isso. Tem uma série de coisas. 21,5 tem a precessão, tem placas tectônicas possíveis de serem feitos, inclusive eles furam camadas de gelo na Antártida, né, que tem quilômetros, você consegue ver a composição dos gases ao longo de milhões de anos. Consegue medir. Você consegue calcular como foi essa variação, porque ao longo dos milênios, das eras. Do tempo geológico. Do tempo geológico. Bilhões de anos. O que a gente está vendo é uma anomalia, porque dizem, esse aquecimento é um ciclo natural. Mas a gente está vendo uma anomalia num tempo, numa escalada muito maior do que aconteceu antes. A questão é, quando você olha para o gráfico, você vê que por milhares e milhares, e assim, centenas de milhares de anos, você vai vendo as mudanças. Nas últimas dezenas de milhares de anos, o que aconteceu é que o planeta foi esfriando. Claro que você tem épocas que esquenta mais, esfria mais, esquenta mais, mas a média é o negócio caindo. Você consegue calcular. O negócio caindo, de repente começou a subir. E aí eu te pergunto, quando? Né? Exato. Na hora que a Inglaterra decide emitir gás estufa, coincidentemente o planeta que até então consistentemente assim, vinha diminuindo de forma, na média era constante, como eu falei, um caminho, o caminho ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas a média era descer e depois só esquenta, né? Claro, você teve um outro ano que esfriou, mas tem até uma reflexão muito rápido. Fazer, né? Por exemplo, as primeiras formas de vida que a gente conhece hoje no planeta Terra foram cianobactérias. Não sabe se houveram antes, porque a gente não tem registros fósseis e tal, mas as cianobactérias é uma certeza. E ao longo de 1 bilhão de anos, mais ou menos, essas cianobactérias, ao sintetizar gás carbônico e emitir gás oxigênio, foram responsáveis por um resfriamento do planeta. Sim. Foi num tempo elevado. Mas se uma bactéria foi capaz de alterar o clima do nosso planeta, o que a gente vai dizer do humano que está construindo indústrias gigantescas? Tirando o petróleo que estava lá
milhões de anos lá reservatórios de carbono, embaixo. né? Que Exato. aprisionam o carbono. E aí você tem toda a questão de que se você emite carbono na atmosfera, o carbono concentra calor, então vai Alguns ficar gases mais fluentes a gente quente, pode né? comentar, né? O CO2, Metano, CH4, SO2, né? Os metano, aerossóis aí, até enxofre às vezes. enxofre, né? Em menor quantidade, claro, mas também. E aí você tem esse esquentamento, né, do Ah, planeta, só que é uma média, tudo isso eu falei é uma média global. Como eu falei, óbvio que o Alasca vai ser frio e o Saara vai ser quente, só que a média é 1 grau a mais. O uhum. problema é que quando você aumentar 1 grau na média planetária, É você tem, significativo, é até pela escala de significativo tempo que a gente pela está escala de tempo, pensando. porque a gente está falando que antes esfriou 1 grau. Aí você fala assim, pô, esfriou um, Mas esquentou um. aumentou um em quanto Só que, tempo? pois é, Em 300 esfriou um anos? em dezenas de milhares de Ah, anos. E aí em 200 anos aumentou 1,5. que a gente Então, pensa assim, na nossa escala de tempo. Isso de que uma vale aqui é a vida. escala de tempo geológica, né? Hoje, o que a gente tem de pesquisa, por exemplo, é que se agora parássemos de emitir todos os gases poluentes, demorariam 300 anos Exato, para as calotas polares voltarem a ser o que exato. eram antes, E você no tem período ali da... uma série de efeitos que acontecem, porque é isso, né? Aumenta 1 grau, mas assim, não é que aumentou 1 grau no Alasca e 1 grau no Saara, né? Uhum. Vai tendo É a média. variações, é uma É a média, média. né? Então, alguns lugares vão inclusive ficar mais frios. E Uhum. a gente viu agora, no Brasil, enchentes no Rio Grande do Sul, que não é uma coisa normal de acontecer. Tornados, né? Mais Tornados, né? intensos. E aí você tem, por exemplo, derretimento das calotas polares que aumenta o nível do mar, né? Você tem é, uma série de rotas marítimas que determinam temperaturas, por exemplo, quando você olha. Isso até é interessante, eu posso falar de 2 lugares, São Paulo e Londres. Uhum. São 2 cidades que são muito afetadas por isso. Você tem, por exemplo, em São Paulo, como eu falei, os rios aéreos que vêm da Amazônia, quando você pega um mapa mundi, isso daí você pode ver no Google Maps aí com o celular. Você pega o mapa, começa a afastar o mapa para ver os países. Olha, faz uma linha horizontal entre São Paulo e vê o que está na mesma linha. Você Uhum. vai Na ter o mesma sul, latitude, na né? mesma latitude, você vai ter o sul da África, você vai O deserto ter da Namíbia, Exato. o Você deserto da vai ter a Austrália, Austrália, ou seja, tudo deserto. Até depois dos Andes, você tem o outro Chile, deserto no Chile, se não me engano, Atacama, né? Atacama. Tudo deserto. E São Nossa, Paulo é floresta. Por quê? Por causa desses rios aéreos que os vêm da rios aéreos da Amazônia, né? Amazônia e os Então, grandes que rios preservam aéreos essa que umidade aqui puxam dentro, para né? cá. Puxam pra cá. E ao mesmo tempo, Londres, você tem uma outra questão, né? Que são, no caso, o mar, né? Onde a temperatura lá é regulada, porque quando você olha para a latitude da Inglaterra como um todo, você vê que é todos os lugares extremamente gelados. Ali, Uhum. lugares ali, não lembro se é Estados Unidos ou O Canadá, Canadá, mas é lugar ali que é tudo gelo. E a Inglaterra é um lugar uhum. até O quente Mar do para Norte, é latitude. a E você tem ali corrente um. do Golfo, né? Exato, que esquenta ali toda a Inglaterra, faz um círculo de água quente ao redor da Inglaterra, que impede que a Inglaterra seja toda coberta de gelo, né? No fundo, é Então, isso. O sistema climático planetário, ele é uma coisa extremamente complexa. exato. Porque se você, por exemplo, tem um derretimento de calotas polares, você aumenta o volume de água que você tem no mar, né? E aí você vai acabar mudando as rotas marítimas, né? Uma mudança em um lugar pode alterar completamente todas as outras rotas. E aí, de repente, não chega essa água quente na Inglaterra, E né? se para de chover em São Paulo, E se São para Paulo de chover em São é a Paulo? maior cidade, a região metropolitana da América Latina. Pois é. Como a gente Se faz? para de chover em São Paulo, no Brasil a gente é muito dependente das hidrelétricas. Se para de Sim, chover onde tem Andrés. hidrelétrica, acabou a energia Acabou a energia. elétrica. Então A gente como é que está a gente sofrendo. faz? É isso. Então, o que E foi sem discutido? solução a curto prazo, né? Sem, Nenhuma. sem solução nenhuma. A gente tem ideias, Acho que o que mas tem que ficar como solução. reflexão final é que o capitalismo não oferece essas soluções. Não, definitivamente não. E. Porque num sistema de acumulação de capital, você pressupor que uma empresa vai deixar de acumular Pois é. para proteger o meio ambiente, É. besteira. E resta ver, isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo da vida, se o capitalismo vai ser capaz de se adaptar, quer dizer, né, hoje, até em coisas simples, quando a gente pensa por que que a gente produz tanto plástico, Uhum. não é só porque é mais fácil, mas é porque produzindo plástico você produz mais. Se você Uhum. produz mais, você vende mais e Produtividade. você acaba tendo mais lucro, enfim. Será que o capitalismo vai poder se adaptar tanto na questão de extrações para subsidiar a produção, né? Quanto na própria produção, nas relações de consumo, tudo mais. Será que ele vai ser capaz de se adaptar a esse mundo onde a gente vai se integrar ao planeta e não ser predatório a ele? Uhum. Ou será que o capitalismo não vai
não vai oferecer essa solução e talvez outras formas de produção vão ter que surgir, seja na China, que já é uma coisa completamente diferente do que a gente tem em todo o resto do mundo, ou em outro país que de repente vai conseguir se reinventar. Será que vai ter revoluções que vão surgir disso? A gente já tem aí um clima político no mundo muito complicado. Como que isso vai ser afetado, né, no mundo onde a gente vai ter que realmente mudar nossa forma de viver, né, em todos os sentidos, porque é isso que a mudança climática propõe para a gente. Então, vamos Acho ver. que essa foi a nossa última pergunta. É isso. Bom, o que esperar de 2024 é esperar que a gente encontre caminhos mais... Eu sou esperançoso, eu acho que o ser humano tem uma coisa que ele faz melhor, que é saber se adaptar. Mas eu sou um Então, trágico, eu já acho eu que a acho gente vai se matar. eu acho que talvez a gente se mate um pouquinho, mas no final vai ficar tudo bem. Pode ser. Não, mas assim, o que esperar de 2024? Eu acho que mudanças climáticas vai ser ainda um tema quente. A gente acabou falando muito pouco de um tema que a gente falou um pouco no começo, mas daria para fazer um vídeo só sobre isso, que é a inteligência artificial, redes A gente vai digitais. fazer um vídeo Vamos sobre fazer um vídeo só sobre isso, que é uma coisa que vai ser já muito tem um quente. tema que foi muito importante nesse ano, foi a exploração Exploração espacial. espacial com certeza vai ser um tema A quente. chegada da China, da Da Índia, do Índia, sul da Lua, descoberta o de água, James Webb, as James novas Webb, sim, descobertas, a sim. descoberta de água pela China em reservas Uhum. geológicas da Lua, tudo isso a gente tem que Sim. discutir. E de tensões geopolíticas, a gente tem essas questões, tem Venezuela, tem Ucrânia, tem Israel, tem Taiwan. Eu acho que a gente E, vai voltar em 2024 a falar pois de vai ter que falar de tudo isso e a impressão que dá quando a gente pensa, por exemplo, talvez no mundo pré-pandemia, talvez, pelo menos não que a pandemia seja o marco, mas já, trazendo para o que era um pouco antes, né, a gente tinha muito menos conflitos tão deflagrados e que envolviam países tão poderosos. A gente tinha guerras, sim, mas nada que envolvia as potências como Rússia e Estados Unidos, né? Nada tão deflagrado assim, né? Tinha Síria e tal, mas era uma coisa muito menor do que a gente tem hoje. E aí começou com a Ucrânia, começou com agora Israel, que reacendeu, né? Venezuela aqui do lado, Taiwan, que tá aí para acontecer alguma coisa. Então, Será que a a gente vai impressão que profetizar dá esse conflito? Pois é, a impressão que dá é que o mundo está ficando mais tenso Na geopoliticamente. verdade, Então, o grande teórico da geopolítica brasileira, o Vanderlei Messias da Costa, dizia que quando se fala muito de geopolítica, algo ruim vai acontecer. exato, exato. Então, eu concordo com ele. É A gente complicado. fala mais de geopolítica do que Pois qualquer é, coisa aqui. pois é. Então, Talvez algo de ruim talvez. esteja Pois para é. acontecer. Mas o clima tá engrossando, o caldo tá engrossando. E acho que em 2024, de duas uma, ou o caldo vai engrossar ainda mais e periga, O Trump né? é eleito, apesar O de que ele se Trump pode tornou ser eleito, inelegível, a gente tem que. Isso e também acabou dá na um guerra. vídeo à parte, Dá um vídeo à parte. né? Na verdade, tudo que a gente disse, dá É um vários vídeos à resumo parte. do resumo A do gente fez um resumo. resumo do resumo do resumo. E olha que foi complicado. Foi mesmo. Tá? Mas é isso. É isso. Léo, muito Então, mais obrigado. para finalizar, Eu uma espero que cachaçinha. seja. Ah, cachaçinha, por favor. Umas salininhas de carvalho. Opa! Opa, mandar uma aí. No Um brinde. grau. Um brinde a um 2024 com menos tensões. A paz mundial. Rapaz, tadinho. Boa. Bom, espero que 2024 as coisas se acalmem, que a gente pode falar de assuntos mais prazerosos, Pois como é, tomara que falemos exploração de espacial. exploração espacial, inteligência artificial com responsabilidade, menos tensões. Mas eu não acredito nisso. Vamos ver, vamos ver. Mas, antes de tudo, agradecer ao Léo. Espero que, se meus alunos estiverem vendo, tiverem tido coragem de assistir até aqui, que vocês se inspirem no Léo, porque o Léo ele é formado em física, mas vocês vejam só a importância de você ser uma pessoa que não se resume à sua formação. Você tem que ir além da sua formação. Você tem que ser um generalista, como o Léo é. Ele é formado em física, mas eu posso conversar com ele sobre qualquer assunto de geopolítica que ele vai ter propriedade para conversar comigo. Eu não tenho tanta propriedade em física, eu tento ter, um dia eu consigo. Mas é isso, eu espero que vocês sejam generalistas como o Léo, que vocês tragam o máximo da potência de vocês. Léo, obrigado. Até mais. Mais vídeos logo mais, hein? Logo mais, vai Tchau, chegar. tchau, pessoal.